Gravando. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Professor Odimar. Estou adicionando o pessoal que está entrando aí, que chegou um pouquinho atrasado, tá? Só falta 2. E subindo o slide. Vamos lá, então. Aí, agora sim. Alguém pode me dizer se está vendo o telão já? Conceitos fundamentais da área da educação? Sim, Tá, sim. ok. Ok, então valendo. Pessoal, agora o Jean é o técnico, ele que adiciona. Qualquer coisa chama ele aí, né? No WhatsApp ou coisa assim. Ele tá adicionado aí, é o Jean, tá? Dá uma cutucadinha, não tem ninguém atrasado. Conceitos fundamentais. Ora, pois, são os conceitos que caem para o Estado, para São José, para Palhoça, que são os 3 grupos que às vezes a gente separa e às vezes junta, né? Lembrando, quem chegou atrasado, que essa semana São José vai ter uma aula extra gratuita, revisão e aprofundamento, tá? E depois, semana que vem, uma aula extra para o Estado, específica do Estado, aprofundando a proposta curricular. E Palhoça continua na agenda, porque Palhoça ainda tem aula pela frente, tá? Já estava no pacote previsto. Depois a gente faz também uma revisão para Palhoça. Conceitos fundamentais cai para os 3. Vocês podem olhar na ementa que está nos 3. Claro que tem uns conceitos que eu vou dizer, cuide isso mais no Estado, cuide isso mais em São José, cuide isso mais Palhoça. Dependendo da banca, às vezes cai mais currículo. Quando é FEPES, não é o caso, currículo é o campeão de questões. Mas a IESES é planejamento, a IESES é tendências, então cada um tem seus sobes e desces aí, né? Mas vamos lá, vamos começar com essa provocação. A BNCC é currículo? Sim ou não? Respondam para mim. Quando trata da BNCC, já tivemos essa aula, é currículo? Não. Não, é uma normativa. é uma normativa. Agora, cuidado que quando o enunciado vem numa linha crítica, segundo Tomás Tadeu, Antônio Moreira, esses autores da linha crítica e pós-crítica, e eles vão dizer tudo é currículo. Então, a BNCC também seria currículo na opinião dos autores. E todo o currículo é essa maquinaria escolar que nós já vamos ver aí, né? Então, todos os documentos, sejam oficiais ou não, são currículo. A BNCC, então, para os críticos, para os autores, não deixa de ser um documento curricular. É currículo. Ocorre que a própria BNCC, quando o enunciado diz eu sou normativa, é fato. A BNCC se intitula uma norma. Ela tem peso de lei, tem um decreto de 2017 por trás dela. Então, quando a própria BNCC se anuncia, enquanto texto no enunciado, é normativa. Agora, quando os autores falam que a BNCC seria também um currículo, sim, não deixa de ser verdadeiro também. Cuidado com a pegadinha aí. E o currículo do território catarinense é currículo? Junto com essa. E o de São José? E a base de Palhoça? Sim. Junto com essa pergunta, a segunda, é currículo? Sim. Aí não tenha dúvida que é currículo, tá? Tudo que é feito a partir da normativa, a própria BNCC assume que é currículo. Então, eu peguei aqui só o território catarinense, mas eu posso colocar no lugar aqui São José, currículo josefense, ou a base curricular da Rede Municipal de Ensino de Palhoça. São currículo. Então, cuida. Quando a BNCC se anuncia, ela se anuncia como normativa. E essa cai muito, tá, gente? Da tal da normativa. A IESES adora, tá? Fiquem ligados aí quem vai fazer na IESES, e a FUCAPSU também já cobrou isso, embora não deixe as provas ao vivo, a FUCAPSU, mas o estilo de prova é o mesmo que a IESES, FUCAPSU e IESES. Já cobraram isso, né? Que é uma norma, normativa. Currículo é cultura, poder, conhecimento, ideologia. Levem essas palavras na memória de vocês para a prova. O que é currículo? Cultura, poder, conhecimento e ideologia. Quem das bancas atuais cobra mais currículo, tirando a FEPES, que eu já citei, que não é o caso, é a do Estado, tá? Da ACAF. Ela cobra mais currículo. O que é currículo? Cultura, poder, conhecimento e ideologia. Mas pode cair para São José e para Palhoça? Com certeza. Já caiu nessas bancas, pode cair. Estou dizendo que cai mais no Estado. Não quer dizer que não caia nos outros. Cultura, poder, conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Como é que a gente imagina Deus? Aí eu digo para uma criança, isso é científico, tá? Inclusive tem uma obra, um livro, que como a criança vê Deus.
E aí tu pede para a criança desenhar Deus. Normalmente, como a criança desenha Deus, fugindo dos parâmetros daquela criança mais catequizada, daquela criança que é filha do pastor, do padre, eu ia dizer, não, do padre não, mas às vezes tem, né? Que tem mais vivência na igreja, que ela vai desenhar um Deus luz, um Deus Espírito Santo, um Deus... Não vamos entrar na teologização. Imagine uma criança leiga e tu diz, desenhe Deus. E ela normalmente desenha um homem de barba, velho, com cajado, com uma roupa esvoaçante, branca, todo iluminado. Geralmente ela desenha assim. Esse é o currículo poderoso que nós estamos tratando aqui. É o currículo que é um recorte cultural, que é poderoso, que é ideológico e que é conhecimento. Tudo isso é um recorte, né? O currículo é um recorte, antes de mais nada. Poderoso, ideológico. Não esqueçam. Prof, por que tu está dando esse exemplo de Deus? Porque esse Deus aí é o Deus da Capela Sistina lá de Roma. A gente reproduz o currículo. Esse recorte que a gente tem na escola, ou na vida, ou na igreja, né? Ou no culto, na missa, enfim, na vida. Educação para além dos muros da escola. Mas também na escola, a gente continua reproduzindo. E o currículo é muito disso, ele é poderoso por isso. A gente, às vezes, desenha Deus daquele jeitinho aí que eu citei, de modo geral, sem estereotipias e generalizações aqui, porque a gente aprendeu a ver Deus nos livros didáticos. Aquele Deus lá da Capela Sistina. E aí a gente continua desenhando Deus assim. Assim como desenharia Cristo, geralmente numa cruz, magrinho, né? Com as costelinhas aparecendo, sangrando. Ou seja, estou pegando um exemplo da cultura, da religião, para dizer, olha como é poderoso o currículo. O que é ensinado é currículo. Toda a maquinaria escolar é currículo. E aí o que acontece com o currículo? A gente reproduz. Por isso que o currículo, enquanto um recorte cultural de conhecimento, é muito poderoso. Tá bom? Então, levem essas palavrinhas no coração, vai já ficar mais claro. E aí, Tomás Tadeu, Antônio Moreira são os principais curriculistas no Brasil. Mas lá na origem do currículo, a palavra currículo, do latim currículo, significava originalmente. Hoje a gente vai para além desse conceito. Veja que a gente já faz uma crítica ao conceito. Mas originalmente era o caminho a ser seguido. E muita gente diz, currículo é a lista de conteúdo. Porque ainda está com esse conceito original. A lista, o caminho. Grade curricular. Cuidado, a gente nem fala mais grade curricular. Mas se citar, é a mesma coisa que matriz curricular. Mas matriz curricular não significa todo o currículo. Pessoal, desliga o áudio. Não significa que a lista, a matriz ou a grade sejam por si só o currículo. A grade, a matriz é parte do currículo. Mas o currículo é a escola, o currículo é o professor, o currículo é o livro didático. A maquinaria toda da escola é currículo. E é uma maquinaria poderosa. Mas na origem era sim a lista, o caminho. Tá? Como a Ratio Studiorum Jesuítica. Lembra que o Estado está pedindo didática. São José também. Então, cuidado, mas não quer dizer que o Palhoça não pediu. É que está ali, ó, fundamentos da educação. Está tudo ali. Sempre pediu didática. Aí, lembra, didática. Quem é o pai da didática? Abre para mim o áudio e diz. Quem é o pai da didática? Aulas passadas. Comênios. Comênios. João, traduzindo, né? João Amós Comênios. Ou Jean Amós Comênios. Né? Comênios. Esse foi o pai da didática. Ele era um pastor dos morávios, lá na região da República Tcheca hoje, né? E criou a primeira didática, a grande didática, a chamada didática magna. Tá, essa didática era um caminho a ser seguido? Claro, porque a didática magna, ela traz o quê? Regras de como ensinar sobre o esqueleto humano, né? Ensinar as coisas concretas e não suas sombras, já dizia Comênios. Ensinar tudo a todos, já dizia Comênios. Todo mundo deveria ter um conhecimento enciclopédico. E para ter esse conhecimento enciclopédico, tipo uma Barça na cabeça, tinha que ter o quê? Uma lista a ser seguida. Então, já com Comênios, nós vamos ter a didática magna, sendo essa grande didática, a primeira grande didática do mundo, né? Com o caminho a ser seguido. Era um currículo? Era um currículo. Aí, depois, no Brasil, nós não pegamos tanto a didática magna, ela chega depois para nós. Nós pegamos mais, no início da história do Brasil, pode cair também história, né?
da educação. Lembra, no início eram jesuítas, mas não era só jesuítas no Brasil que catequizavam índios. Tinha franciscanos, as irmãs carmelitas, vários religiosos aportaram aqui com as caravelas, desde Pedro Álvares Cabral, mas principalmente em 1549 com Martim Afonso, né? Com a grande chegada, né? No início, Pedro Álvares Cabral descobre, entre aspas, exploram seu pau-brasil nos primeiros 30 anos, mas a grande leva que chega ao Brasil não foi em 1500, foi em 1549, com Martim Afonso. Essa grande expedição trouxe consigo os jesuítas e entre outros religiosos. Mas os jesuítas ficaram bastante conhecidos, são os donos do Colégio Catarinense até hoje, né? E da Unicinos de São Leopoldo, e tem parceria em várias PUCs pelo Brasil, e tantas católicas aí, todas jesuítas. Veja que a história dos jesuítas começa nos 1549 no Brasil. E com eles veio o quê? A Ratio Studiorum, que se fala Ratio Studiorum. Seria uma segunda didática, professor? Sim, e para nós, primeira no Brasil, né? Por ali que entra a educação formal no Brasil, pelos jesuítas, muito interessados na catequização dos indígenas. E qual é a terceira grande didática que o professor imagina que pode cair? Guia das Escolas Cristãs, de João Bautista de La Salle, que é um francês. João Batista de La Salle. La Salle. Quem é do Oeste Catarinense sabe que no Oeste tem várias escolas lasallistas. É primo do Champagnat, dos irmãos maristas. La Salle veio antes dos maristas, então tem os lasallistas e os maristas. Para não esquecer dessa terceira, lembra de mim, eu fui religioso lasalista, né? Durante um bom tempo aí. Então nós tivemos, primeira, didática magna, com o pastor Comênios, né? Pastor de fato. Comênios, didática magna. Essa foi a primeira didática. Depois a segunda, para nós, primeira no Brasil, a Ratio Studiorum Jesuítica. E a terceira, Guia das Escolas Cristãs, de La Salle. D, E, D, né? La Salle junto. La Salle. La Salle, tá? Essas três foram as grandes três didáticas. E quais predominaram no Brasil? A Ratio Studiorum e o Guia das Escolas Cristãs. Aí depois a gente foi incorporando também a didática magna. Hoje, nos cursos de pedagogia, é mais citada a didática magna. Por exemplo, quando a gente estuda a história da didática, né, essa arte de ensinar, técnica e arte de ensinar. Didática é o quê? Técnica e arte de ensinar. Como dizia Comênios, tudo a todos. Arte e técnica de ensinar, tudo a todos. Didatique, que na origem quer dizer a arte e a técnica, ou a técnica e a arte de ensinar tudo a todos. Mas por que o professor foi lá na didática? Para lembrar que a didática também é parte do currículo. Como o professor ensina, seja ele mais Comênios, seja mais La Salle, seja mais Studiorum dos jesuítas, tudo isso é currículo, não deixa de ser currículo. Então, na origem, caminho a ser seguido. E lembra que cada um veio com a sua didática, com o seu caminho. Nós, durante muito tempo falávamos, o currículo é a matriz curricular. Mas hoje a gente sabe que não é só isso. E aí aprendemos com o livro Saberes e Incertezas sobre o Currículo, de José Gimeno Sacristán, esse espanhol, que é o meu estudo de doutorado. Esse autor aqui é bem famoso, né, gente? Costuma cair. José Gimeno Sacristán, conhecido como Sacristán. Sacristán vai dizer, currículo não é só listinha a ser seguida, não. Ainda que na origem o termo encerre isso, né? Um caminho. Mas o currículo é uma opção historicamente configurada. É construído historicamente. Veja a teoria marxista aqui por detrás também. Tem uma história, né? É amalgamada. É uma configuração. Quer dizer, como é que eu configuro o meu texto? Como é que eu configuro o currículo? Currículo A, currículo B são bem diferentes. O currículo do Colégio Catarinense é diferente do currículo, por exemplo, da rede estadual, diferente da rede de Palhoça. Tem coisas que são iguais, que a gente herda dessas didáticas todas, da história do próprio currículo. Mas tem coisas que são bem diferentes. Um currículo do Colégio Catarinense leva para um caminho X, o do Estado leva para o caminho Y. Como dizer que o currículo não é poder? Como dizer que o currículo não é ideologia? Aí pode cair assim, o currículo é neutro, não tem nada de neutro. O currículo não tem nada de neutro, gente. A palavra neutro aí já sabe que é errada, né? Opa, o currículo é neutro, verdadeiro ou falso? Falsíssimo.
no superlativo. Falsíssimo. É uma opção historicamente configurada, quer dizer, construída por homens, no seu tempo, no seu espaço, né? E a BNCC para os curriculistas? É um currículo, e é um recorte poderoso, ideológico. Tem gênero na BNCC? Não. Ideologicamente, o governo da época, Dilma, tinha identidade de gênero. Lembra na primeira versão da BNCC? Na segunda também, se vocês pegar, ela tá ainda na internet. Na terceira já não tem, Michel Temer já não tem. Tá entendendo? O currículo é recorte. A, B, C, tantos caminhos que pode ser esse recorte. A BNCC é um recorte. Por que de 16, quase 17 mil ciências, somente algumas foram escolhidas para colocar na BNCC? Quem escolhe essas ciências? E a gente sabe que por detrás da BNCC tem o Todos pela Educação, o Todos pela Base, que nada mais é do que traduzindo. Está no próprio site. É o Banco Mundial, é o Bradesco, é a Fundação Itaú, são a grande elite aí, né? Aliás, a pequena grande elite, né? São 1%, que ajuda a determinar o currículo que vai para a escola, particularmente a pública, né? A aba serve também para particular, mas a particular depois vai lá e complementa, né? A Ratio Studiorum Jesuítica continua viva lá no Colégio Catarinense. Eles têm aulas, eles têm academia, eles têm suporte, eles têm financiamento, eles têm financeiro, né? Quer dizer, tudo bem, o básico é o mesmo, mas eles têm condições de complementar. E o Estado, e Palhoça, e São José. Tá entendendo como o currículo é poderoso? E ele pode engessar uma vida, emparedar uma vida, seja de uma criança, de um jovem. Currículo é para todo mundo aí, né? Cada um dentro do seu currículo, da sua trajetória. Então, é historicamente configurado e não se faz na neutralidade. Que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e escolar. É uma trama. O currículo é essa trama poderosa. Sai Dilma, entra Temer, sai Temer, entra Bolsonaro, muda o currículo. Olha só, saiu Michel Temer e entrou Bolsonaro. Escolas cívico-militares. Como dizer que ali o currículo é igual das outras? Não é. Ah, mas a base é igual. Será? Tem certeza? Tenho certeza que não. Que é preciso decifrar. Segundo Gimeno ser cristão, então tem que desconfiar desse currículo. E o professor diz, eu fecho a minha porta da sala e dou o que eu quero. Mentira. A gente é vigiado por todos os lados, inclusive pelos colegas fofoqueiros, né? A escola já foi feita panopticamente, já dizia Foucault. Uma torre no centro, um policial vigiando. Mesmo que o policial não esteja na torre, ele continua, a arquitetura continua por si só vigiando. E lembrem-se, as escolas são salas, são celas, escolas são cadeias, na sua origem. E como construir escolas? Olha, nós temos aquele modelo francês de prisão, aquele modelo espanhol. Que tal assim? Na torre, troca o policial pelo diretor, pelo inspetor, pelo supervisor. E no lugar das celas, salas. Pode ver que as escolas são sempre panópticas. O que é panóptico? Em L, em U, fechadas em quadro, igual os grupos escolares, o Lauro Miller, do centro, o de São José, também ali, esqueci o nome, ali do Centro Histórico, ou da Palhoça, que é o Venceslau Bueno. Sempre quadrados, para controle, para vigia. A própria arquitetura faz esse papel. Sai o policial, sai o diretor, mas a arquitetura mantém a vigia. Olha que interessante, das cadeias nascerão as escolas, enquanto prédio, enquanto arquitetura, com o mesmo controle. Aí o Michel diz, do nascimento das prisões, vigiar e punir. Né? Vigiar e punir é o nome do livro, o nascimento das prisões. E aí ele vai contextualizar, inclusive, com La Salle. Como que La Salle é disciplinado, como que a didática de La Salle é disciplinada. A Ratio Studiorum não é diferente, é cheia de regras. A didática de Comenius não é diferente, é cheia de regras. A disciplina, corpo, a disciplina, saber, né? Tudo isso é controle, é vigia. Tudo isso é currículo. Tudo isso que eu falei é currículo, a maquinaria escolar. É preciso decifrar essa maquinaria. Olha ali, currículo é maquinaria escolar. O espaço da escola, como ele se configura, a sua arquitetura, é currículo. Eu dei o exemplo do panóptico, do Foucault, da torre de controle. Tempo. O esquadrinhamento do tempo, já citado por Michel Foucault. 45 minutos, 50 minutos. Controle. 15 de lanche. Controle. Disciplina.
Conteúdos e conceitos recortados para um determinado fim. Para pobres, currículos pobres. Para ricos, currículos ricos. Já dizia também o Bourdieu. Avaliações. As avaliações não são controle puro? Aham. Livros didáticos. Lembra que agora tem o PNLD, né? Programa Nacional do Livro Didático e Material Escolar aí. Teve um tempo que o livro didático trazia o negro como? Vou dar um pulinho aqui. Como é que era o negro? Era assim, sempre apanhando, sempre surrado, sempre na imagem do porão, sempre preso. Não tinha o negro brincando, o negro festejando, a cultura do negro, a ciência do negro. E não esqueçam, por exemplo, que o Egito, o berço da civilização, é a África e o continente africano. Mas vou citar um país lá africano, o Egito. As pirâmides, Miquerinos, Quéops, Quefren, tudo construção humana, africana. Não aparecia. E quando aparecia, não aparecia que é o negro que construiu. É um quase branco. O Egito, muitas vezes, não é considerado a África. Ou não se parece com a África, se diz assim. Ou se leva a crer no livro didático. O negro, nos livros didáticos, antes do PNLD, era esse negro. Explorado, humilhado. Eu fico imaginando um negro se olhando no livro didático da década de 70 e 80. Hoje, a gente vem ressignificando isso. Graças a muitas leis, muitas lutas, né? Mas temos ainda problemas dos livros didáticos. O livro didático é um exemplo de currículo poderoso. O que a gente carrega daquele livro, a imagem de Deus, certamente que a gente desenha graças ao livro de história, devido ao livro de história. Aquela imagem de Deus da Capela Sistina. Como que eu desenharia o negro se eu tivesse aula na década de 70 e 80? Certamente que, tipo essa imagem. No pelourinho, nos porões dos navios. Como é que o currículo não é poderoso? Como é que eu vou dizer que o currículo é neutro? Não é. É poderoso, é ideológico. E as mídias que vão para a escola? São currículos? São poderosíssimas. Se eu mostrar um documentário A ou B, é bem diferente. E a disciplina? Tem a disciplina corpo, que é a disciplina da fila, da organização, de um atrás do outro, dos rodízios, seja na aula de educação física, na aula de arte, cada um tem os seus rodízios, né? É a disciplina corpo, como diz Michel Foucault. E a disciplina saber? Ora, pois, quando eu dou um problema e digo, numa sala de aula, onde tem 10 cadeiras, 3 mesas, não sei o que, eu já estou contextualizando no próprio problema matemático. Maria foi até fulano, levou 10 bananas, eu já estou trazendo a arquitetura da escola para dentro do currículo. Só para dar um exemplo. No próprio probleminha matemático, eu já trago a escola, enquanto disciplina. A disciplina saber é essa disciplina que está no problema matemático, que está na ciência, que está na história. Então, disciplina corpo é a disciplina corpo, de fato. O disciplinamento do corpo. E a disciplina saber, ela também disciplina o corpo. Mas ela vem via conhecimento, via instrução, via quadro, via livro didático, via mídia. Então, tem uma disciplina corpo e uma disciplina saber. Tudo isso que vocês estão vendo na tela é currículo. Mas aí tem jeitos de classificar o currículo, que essa costuma cair muito, né? Anota. O currículo pode ser oficial e oculto. Já dizia Tomás Tadeu, Antônio Moreira, os curriculistas gostam dessa classificação. Tem essa, oficial e oculto, e já vou complementar. E tem uma terceira, que já caiu na IESAS. Formal, real e oculto. Que tem um real diferente. Olha aqui, ó. A primeira classificação, oficial. É o que é oficial de fato. Normalmente vem do governo, a gente diz, né? A legislação, como a LDB, os PCNs, os parâmetros da década de 90, as diretrizes, que nós já tivemos aula, a BNCC, que tivemos aula, é currículo oficial. Prof, mas o senhor disse que não é currículo. Eu não disse isso, eu falei que a BNCC se diz normativa. Mas os curriculistas vão dizer, criticamente, a BNCC é um currículo. Ela é um recorte e bastante ideológico. Livros didáticos é oficial, BNCC é oficial, diretriz é oficial, propostas, bases. A proposta de Palhoça de São José é a do Estado, oficial. E os PPPs, oficial. Ou seja, documentação, né? Oficial. Mas tem o oculto, aquilo que está por detrás, ou dito oculto ou subjetivado. As entrelinhas. Tanto oficial quanto oculto educam, disciplinam,
Os corpos, as mentes. Os dois são poderosos. Tudo isso é currículo. Mas dá para dizer que parte é oficial e parte é oculta. E o que seria oculto? As cores da escola. Meu Deus, o que tem a ver, professor? É a cor do prefeito, a cor do partido dele. Ou do governador. Olha aquele uniforme do Estado, aquele parecia um corpo de bombeiro. Se não é a marca do Estado, o brasão do Estado. Nas capas dos cadernos, na contracapa, o hino nacional. Se pegar os cadernos mais antigos, quem é das antigas aqui vai lembrar. Tinha até Dom Pedro I nas capas dos cadernos. Vaca, independência ou morte, com a espadinha. Tinha a bandeira do Brasil nos cadernos. E muito antes da USPB, o hino nacional. Vocês lembram, né? Aí o hino nacional predomina em muito livro didático ainda. Então, são marcas ocultas. Ai, ninguém dá bola. Ah, é? Vocês estão lembrando aqui? Como é que não educa? Ah, mas é oculto. Mas oculto também educa. Tá ali, tipo, inocentemente, mas não tem nada de inocente. Não é por nada que ele tá ali. A cor do prefeito na escola, no uniforme, não é por nada. O brasão da prefeitura, não é por nada. A bandeirinha do Brasil, claro que hoje a gente tem cada vez menos bandeirinha do Brasil, principalmente depois das eleições, né? As últimas. Viram que a cor virou ideologia. Aí vermelho é verde. E aí tá... Ah, não, mas todo mundo é brasileiro. Mas... E aí, vou usar ou não vou usar? Vou sair com a camisa do Brasil ou não vou sair? É uma questão ideológica. Cada um responda pelo seu partido aí. Mas só para vocês entenderem como que isso é currículo, é oculto. Ah, mas o oculto não tem vez, ou não imprime identidade. Olha, às vezes o oculto é mais forte do que o oficial. A imagem do crucifixo. E aí a minha pesquisa foi sobre currículo no mestrado. Aí eu chego lá em Chapecó e pergunto para a freira, a diretora, mas por que tem um relógio nas escolas do Bom Pastor de Chapecó, que era das freiras, hoje já é do Estado, né? Mas eu pesquisei o tempo das freiras, na década de 50 particularmente. Por que o relógio está no fundo da sala? Afixado lá, penduradinho. E o crucifixo na frente. E a resposta foi essa. Cristo, para que os alunos vejam. Está na frente. E o relógio para o professor controlar o tempo. Aos olhos do professor, o relógio. Aos olhos do aluno e da alma dos alunos, Cristo. Então, veja, não tem nada ali de neutro nisso aí. O currículo oficial é importante, ele imprime identidade, imprime caminho, trajetória, mas o oculto também. E os dois se amalgamam, se juntam e criam identidades. Tanto é que vocês vão lembrar dos símbolos que vocês tinham, da Nossa Senhora na entrada da escola. Tem várias escolas que têm nome de santo, que tem uma santa na entrada. Isso vai imprimindo. E ninguém esquece. Está no corpo da gente, está na alma da gente. Então, tanto a arquitetura, quanto os crucifixos, quanto as cores vão ficando, imprimindo significados na nossa vida. E a gente diz, mas é importante. Será? Mas o currículo também pode ser classificado assim, formal, ou chamado prescrito, né? Formal, prescrito, que é oficial, que é o PCN, que é a BNCC, que são os documentos oficiais. Ou oculto, que é oculto, gerados pelo convívio humano, nas amizades, na família e também na escola. É oculto, nos símbolos, né? Mas tem o real. Nessa classificação tem o real, que é o que bate no chão da escola e é adaptado pelo professor, ressignificado ou flexibilizado pelo professor. O currículo, chega oficial, tem o oculto, mas também é ressignificado pela experiência do professor. O professor, por exemplo, ele estuda, e quando ele estuda, ele traz outras leituras, outras visões de mundo. Então, ele ressignifica. De fato, tem professor que ressignifica. Então, ele pode ser formal, né, ou oficial, oculto, mas também pode ser real nessa segunda classificação. Essa cai muito, né? Lembra? Pode ser oficial oculto ou formal, real, oculto. O diferente aqui é o real, né, na segunda classificação. Oculto. Na BNCC, tá, Todos pela Educação e o Movimento pela Base. Daí tu abre o site, tu vai ver que tem a Fundação Natura, o Itaú Social, a Fundação Bradesco, a Santilha, a Moderna, a Editora Positivo, tudo por detrás. É o currículo oculto. Vai dizer que não é a elite determinando o currículo. Outros exemplos. Quando a gente começa a ler os documentos,
aparece clientela. A clientela da nossa escola, um monte de PPP faz isso. Clientela, qualidade, gestão. Agora não é mais direção, é gestão. O que é esse vocabulário aqui? É um vocabulário capitalista, neoliberal, que está no currículo. Semeado pelo Banco Mundial, pela Unesco, pela ONU, por organismos multilaterais, a gente chama, né? E aí vai semeando. Ai, mas o que a Unesco tem a ver com a minha escola? Você está lendo e nem sabe que foi a Unesco que enviou os pilares da educação. Ser, saber e ser. Ah? Saber ser, saber fazer, saber. Tinha que ser aqueles pilares da Unesco, né? Que costuma cair, inclusive, os pilares aí. Mas aí vinha o texto. E ele não vem inocente, ele vem cheio de ocultações, cheio de subjetivações, entre linhas. Chamar aluno de clientela nada mais é do que a escola uma mercadoria. É o que o Gaudêncio vai chamar de a McDonaldização da educação. Aí é uma crítica, tá? É uma crítica que se faz aos documentos e como chegam, e como aportam, e precisam ser decifrados segundo Gimeno Sacristão. Não sejam inocentes. O currículo precisa ser sempre questionado. O que é o currículo? Para que serve? A quem se destina? Como se constrói, como se implementa? Ele sempre é relação de poder e ideologia. Sempre. Nunca é neutro. O currículo, olha o centro, a bola, a bolota, a escola, os conhecimentos escolares. Nós selecionamos de 16, quase 17 mil ciências, 8, 10 para ir para a escola, do fundamental e médio. Mas teria outras, antropologia é uma linda ciência, mas não foi para a escola. Quem determinou matemática, português, história, geografia? Se isso não é uma relação poderosa, é o quê? Se isso não é um recorte a ser decifrado, é o quê? Tudo isso envolve relações culturais, relações de poder, relações sociais, relações étnicas. O que o Gimeno Sacristão chamou de trama. Trama. É uma trama política, social, ideológica, cultural. O currículo é sempre esse recorte. E ao redor da escola pairam saberes científicos, habilidades, competências. Tem gênero, não tem gênero. Tem meio ambiente, não tem meio ambiente. Né? Isso envolve toda a maquinaria, todo o currículo. Ambiente escolar, PPP, formação dos professores, diversidade, avaliação, gestão, material didático. Tudo isso é currículo. Tudo envolto por relações. A escola é envolta por relações. Fique bem claro. Currículo envolve professor, envolve aluno, envolve escola, envolve o mundo. Tá? É preciso construir e ressignificar. Como cuidar na construção de um PPP. O currículo, então, segundo Gimeno Sacristão, ele vai assumindo caminhos, nada neutros, bem determinados. O currículo assume concepção de sociedade. Qual sociedade esse currículo vai levar? Vai levar para onde? É preciso se questionar, por exemplo, no PPP. Esse PPP vai levar esse aluno para onde ao final do 9º ano? Ao final do ensino médio? Para o mercado de trabalho capitalista ou para o mundo do trabalho? Para as relações sociais? Dependendo do currículo, pode cair no mercadão de trabalho. O emburrecimento da pessoa, né? Aquilo e nada mais. Ou não, pode levar para o mundo do trabalho, que também tem o mercado de trabalho, não dá para negar, o nosso país é capitalista, mas tem, além disso, uma pegada crítica, reflexiva. Veja, o currículo pode ser do mercado ou do mundo do trabalho. Depende da construção, depende dos professores, depende também do sistema, do governo. Nós bem vivemos isso e experimentamos as mazelas do currículo nos últimos anos. Seja com Lula, seja com Dilma, seja com FHC, seja com Bolsonaro, não se estancou a sangria do neoliberalismo que invadiu o currículo e transformou as nossas escolas em mercadoria e os nossos alunos clientes. Fica a crítica, né? E essa crítica é extremamente importante para responder as questões, tá? Não é só porque eu gosto de fazer a crítica, é porque cai a crítica, principalmente nas questões da FURB e nas questões da FEPESE e da CAF do Estado. Tem que ter essa pegada interpretativa crítica, tá? Já a IESES e a FUCAPSU, menos. Cuida para não entrar muito na crítica, elas são mais secas, duras, muito Wikipedia. Sujeito indivíduo. Sim. Qual sujeito eu estou formando com esse currículo, com esse PPP da escola? Qual escola? Qual função social essa escola assume? Qual é a concepção de currículo e conhecimento, de ensino e aprendizagem? É vigotskiana? É piagetiana? Cada currículo tem um caminho. É ratio studiorum dos jesuítas? Concepção de inclusão.
Currículo tem concepção de inclusão ou não. A BNCC fala em inclusão de modo geral, um parágrafo, mas não fala de educação especial. Olha que recorte desgraçado, né? Infância e adolescência. Qual infância? Esse PPP respeita a infância? Esse currículo, de modo geral, a minha escola respeita a infância? A adolescência? Respeita a diversidade cultural, religiosa, etc, etc? O currículo, nas suas teorias, lembra, para classificar o currículo, oculto, oficial, real, mas para classificar em teoria. Se eu pegar assim, ó, autores, eu misturo um monte de autores numa caixinha. E agora eu quero que vocês classifiquem os autores. Eu quero que vocês coloquem em 3 caixinhas os tradicionais, o crítico e o pós-crítico. Primeiro eu tenho que dizer o que é tradicional. Tradicional são os velhos, né? O tradição. Por exemplo, a Ratio Studiorum, o Guia das Escolas Cristãs, ou La Salle entraria aqui, caminho a ser seguido. Tradicionais, lista de conteúdo a ser dada, caminho a ser seguido. Tradicionais nós bem conhecemos. Crítico, seriam os de base marxista. Marx. Usam categorias como poder, ideologia, cultura, e vocês podem ver que na minha pegada e nas provas da Capsul, da FEPESE, da IESAS, quando cai currículo, sempre cai o crítico. Raramente cai o tradicional e às vezes, muitas vezes, cai pós-crítico. Mas geralmente cai o crítico, que são os autores como Tomás Tadeu no início, depois ele se torna pós-crítico, já falo dele. É o Antônio Moreira. Tá? Esses autores, eles trabalham com termos, categorias marxistas, poder, ideologia, cultura. Então, nós vamos ter aqui o Michael Apple, o Giroud, o Tomás Tadeu no início, o Antônio Moreira até hoje, a Kandal. Eles são críticos. Eles, se tu lê o livro deles, as obras deles, eles usam esses termos, poder, ideologia, cultura, crítica, reflexão, praxis filosófica. Críticos. Se for classificar o currículo de São José, do Estado e da Palhoça, daqui a pouco eu quero que vocês respondam. É tradicional, crítico ou pós-crítico? Se fosse colocar numa das caixinhas, das 3 caixinhas, os 3 currículos aí que nós estamos vendo hoje, crítico, tradicional ou pós-crítico? Não respondam ainda. E o que seria o crítico? Seria o currículo que trata de multiculturalismo, gênero. Veja que são temas mais pós-modernos, pós-críticos. Vão além do crítico no sentido que são temas inovadores para nós. Aí eu cito aqui, ó, Deleuze, Derrida, Guattari, são autores pós-críticos. Então, dos autores tradicionais, Comênios, dos autores críticos, Tomás Tadeu, Apple, Giroud, o próprio Sacristan, crítico. Dos pós-críticos, Tomás Tadeu, hoje, Tomás Tadeu no fim da vida aí, né, resolveu e tratar de temas como multiculturalismo, gênero, ideologia de gênero, perdão, identidade de gênero, não, ideologia de gênero, corrija. Temas pós-críticos. Ele nasce crítico e se torna pós-crítico no meio do caminho. Agora respondam para mim. Esses 3 currículos, Estado, Palhoça, São José, seria tradicional, crítico ou pós-crítico? Qual é a pegada maior? Eu acho que está no pós-crítico, porque hoje se trabalha bastante o multiculturalismo, né? Mas também não deixa do crítico. Continuem, meninos. Eu iria de crítico, mas indo para o pós-crítico, mas a maioria é crítico. Eu concordo com os dois, mas o Matheus foi mais em cheio, mais assertivo, tá? Eu conheço vocês pela voz. Crítico, sim. O currículo de Palhoça é marxista. O currículo do Estado é marxista. O currículo de São José é marxista. A fonte, a veia, é marxista. Mas eu concordo também com a colega Matheus e com o próprio Matheus, que também tem pós-crítico. Então, a essência dos 3 é crítica. E não vou dizer que não tem elementos tradicionais também, tá? Tem sim. A própria taxonomia dos currículos, que eu já vou falar da taxonomia de Bloom, a taxonomia da BNCC segue no Estado, segue na Palhoça e segue em São José. Então, tem muito de tradicional ainda. Mas a pegada, o fundamento, as lentes, são Vygotsky, ou leia-se fundo marxista. Então, eu posso dizer que esses currículos são críticos na sua essência, mas carregam o tradicional e
tentam tocar cada vez mais o pós-crítico, principalmente o currículo do Estado. Não vou falar de Floripa hoje, mas Floripa também. Pós-crítico. Ah, mas a Palhoça tem identidade de gênero. Mas é um tema, tem inclusão, identidade de gênero. São temáticas, ainda a gente está tocando. Mas veja que Palhoça é Vygotsky puro. Né? Então, o fundo é marxista, é crítico. Os termos que a gente usa na Palhoça é poder, ideologia, cultura. Tá? Ah, mas tem lá ideologia de gênero, identidade. Ei, eu tô com a ideologia hoje. Com a identidade, mas a gente toca. Mas não pode dizer que o currículo de Palhoça, São José Estado é pós-crítico. Não posso dizer isso. Eu posso dizer assim, ó, limpando a fala, né? Ele é crítico. Os três aí são críticos. Mas carrega ainda muito do tradicional, particularmente também a raça, mas a taxonomia de Bloom. Vocês vão ver nos objetivos como é que é feito. E também começa a tangenciar ali o pós-crítico, porque traz temáticas inovadoras, questões de sustentabilidade, né? Questão de gênero, questão de alteridade. O Estado traz muito forte a questão da diversidade, né? Como princípio educativo aí, né? Formativo, a diversidade como princípio formativo. Então, esse diversidade como princípio formativo já vem para o pós-crítico. Mas a própria Cássia Ferri, que escreve, né, junto com os professores, a proposta curricular do Estado, ela já anuncia. Nós somos críticos, mas com temas pós-críticos, né? Ela mesma esclarece. A Palhoça, o professor está aqui, então posso dizer que a base é totalmente crítica, né? E São José tem crítico, base crítica, claro, continua marxista, vigotskiano, igual Palhoça, igual o Estado. Mas também tem temas como diversidade, gênero. Então, também tangencia o pós-crítico. Tangenciar não quer dizer ser pós-crítico. Eu acho que a gente está muito longe do pós-crítico ainda. A gente ainda está muito pelo currículo crítico, calcado no currículo crítico, que eu não acho ruim, não, tá? Eu acho ótimo. O Gimeno Sacristão vai dizer que o currículo ele é prescrito, mas ele se apresenta aos professores, às vezes de cima para baixo, mas não só, de baixo para cima também, de lado. Ele é modelado pelos professores, igual um barro, argila na mão do oleiro. O currículo não pode ser ingenuamente engolido. Ele é modelado, remodelado, ressignificado. Acho isso um pulo do gato, segundo o Sacristão. O pulo do gato aqui seria, opa, ninguém engole tal e qual. A gente tem experiência, a gente tem formação. Se espera do professor que ele não engula tudo tal e qual. Mas também que não fuja tudo, também que há esvaziamento do currículo. Aí o professor, ele faz, o currículo é interativo, é ação, né? O currículo em ação. Normalmente o Gimeno usa assim, ó, prescrito em ação. Prescrito e em ação. O currículo se torna ação. Na prática do professor, ele vai se remodelando, ressignificando, mas ele vira uma ação. Ele é realizado, ele é avaliado, mas ele nunca é neutro, nunca é linear. Ele sempre tem condicionantes, né? Condicionamento, treino. Lembra do behaviorismo? Condicionamento econômico, político, social, cultural, administrativo. O currículo não é neutro, ele é uma trama, ele precisa ser decifrado. Repito. O currículo é uma praxis antes que um objeto estático. Ele não é estático. Não é neutro, não é linear, não é estático. Lembra desses termos. Pelo contrário, ele é dinâmico. Ele é modelado, remodelado. Ele é perigoso muitas vezes, né? É uma prática na qual se estabelece um diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, pessoas, instituições, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que modelam, remodelam, ressignificam. Tá bom? Planejamento. O planejamento é parte do currículo. Por isso que a gente começou pela ideia de currículo. Aí, São José e Estado pediram mais sobre didática. Envolve planejamento. Né? A didática, a arte e a técnica de ensinar tudo a todos segundo Comênios. Didatique, a arte e a técnica de ensinar. Mas exige planejamento. Sempre é importante o planejamento. Qualquer questão que diga que o planejamento não é importante, vocês fujam, tá? Planejar é a atitude de analisar a realidade, prever, traçar, programar, elaborar um roteiro. A IESES cobrou exatamente essa frase nos últimos concursos da Palhoça. Planejar é a atitude de analisar a realidade, prever, olhar para frente, né? Traçar, programar, elaborar um roteiro. E citaram também Austeto, que também concorda que o planejamento é um roteiro. Austeto, Luciana Esmeralda Austeto.
A finalidade do planejamento é criar e organizar o trabalho para evitar improvisação. Claro que existe o improviso, mas a ideia é não todo dia e toda hora, né? O planejamento, ele segue uma hierarquia. E essas também já cobrou. A FURB também já cobrou. A CAF já cobrou também. Então, fiquem atentos aí, ó. PNE. Plano Nacional de Educação. Inclusive, Matheus, estou subindo a serra semana que vem. Nós vamos começar as discussões sobre o quê? O CONAE. O que é o CONAE? Esse evento nacional, que é regional, municipal, regional e nacional, para definir o novo PNE, Plano Nacional de Educação. E aí vamos começar os debates dos municípios. Então, Alfredo Wagner, eu faço consultoria lá, só para dar um exemplo, estou subindo a serra para fazer essa consultoria, porque precisamos de novas metas, novas estratégias, e aí tem que ouvir os professores, começando pelos municípios. Então, vejam, PNE está no fim, 2014 e 2024, por isso que estamos no momento de transição para o novo plano. Está atrasado, mais uma vez, né? Então, ele se chamou Plano CONAE Emergencial, né? Para ser rápido. Aí, do PNE, vem a BNCC. Da BNCC, olha o efeito dominó. O currículo das redes, do Estado, de Palhoça, de São José, das redes. Aí chega nas escolas. E aí, dentro da escola, provoca todo o efeito dominó. Mexe no PPP, mexe no planejamento semestral anual, mexe no planejamento de unidade, né, o projeto de trabalho, e no plano de docência, o plano de aula. Vejam que lá do nacional vem mexendo tudo. Quando mexeu na BNCC, por exemplo, mexeu todo o dominó. Caiu todo o dominó. Qual é a hierarquia desses documentos? Pega aí, ó. Planejamento educacional. A BNCC, por exemplo, é um planejamento educacional mais geral, nacional. Planejamento de currículo. O currículo de Palhoça, ou de São José, ou do Estado. É o meio do caminho. O de cima seria macro. O do meio, meso. E o de baixo, micro. Macro, meso, micro. Ou dito educacional, currículo, didático. Que é quando chega na rede. Mas quando chega na rede, bate na escola. E dentro da escola tem o planejamento de curso, o planejamento de unidade e o planejamento de aula e docência. Aula ou docência. Por que docência, professor? Porque na educação infantil não se dá aula, se chama plano de docência, não plano de aula. No restante, plano de aula. O que pega aqui? A diferença entre educacional e currículo. O educacional é o PNE, é a BNCC, é o grande, é o nacional, é o macro. O currículo é o meso, é o do meio, seria o intermediário, o currículo catarinense, ou de São José, ou de Palhoça. E o didático é o feito na escola. Começa pelo PPP e vai baixando. Volto aqui, ó, no quadrinho. Do PPP para baixo. Tem o semestral ou anual. Tem escola que faz semestre. Tem escola que o diretor, a diretora, o supervisor pede anual. O anual ninguém tem dúvida, né? Semestre, anual, quer dizer, um planejamento por semestre ou por ano. Onde que pega? No aula? Não. É unidade. O que é um planejamento de unidade? Alguém quer falar? Qual que seria o planejamento de unidade? A gente já viu ali na hierarquia, no dominó, que ele é intermediário entre o anual e o plano de aula. Vocês fazem plano de unidade? Quem quer comentar? Para dar aquela provocadinha. O que seria um planejamento de unidade? Pode falar. O plano de aula seria, né? O plano de docência daquele dia, né? Daquele dia não, daquela semana, ou seja lá como for. Não é o plano de aula. Seria plano de aula, plano de aula, plano de aula. É o do dia a dia. O plano de aula é normalmente por dia, ou para semana, ou para 15 dias. A gente faz plano para 15 no máximo, né? Plano. O que é o plano de unidade? Quem quer falar? Seria as unidades temáticas? Muito bem, Matheus. Unidades temáticas. Mas como é que a gente planeja as unidades temáticas? Tem um anual. Matheus, eu sei que tu fez o anual porque fui eu que corrigi em Alfredo Wagner. Lá em Valfredo tem o PPP, que está sendo corrigido, né, Matheus? Aí vem o plano anual, e aí vem o plano de aula. Mas tem município que faz o plano de unidade. Continue, Matheus. O que seria esse plano de unidade? Tu tem feito aí? Então, plano de unidade, por exemplo, esse mês vou trabalhar esportes, que é uma unidade temática. Mês que vem, dança.
outro mês jogos e brincadeiras, outros práticas corporais. Só que eu não trabalho assim, eu trabalho intercalando, para não ficar, porque senão eles enjoam, sabe? Tu faz o PPP, que eu sei, o plano anual e o plano de docência, é isso? Isso. Tu não faz unidade, mas eu sei por quê. Mas vejam só, o plano de unidade nada mais é do que o recorte temático ou recorte em feito de projetos. Por exemplo, uma unidade, um projeto, não é de um mês, 45 dias, às vezes mais, às vezes menos. Um projeto é um plano de unidade. O que a gente fez? Um recorte de matemática, de uma problemática, como o Matheus fez em educação física, que é a área dele. Então, tá certo, Matheus, é uma unidade, é uma temática, que pode ser um projeto, uma sequência didática de um mês, de 30 dias, né? Ou de 60 dias. Lembra, tem o anual, tem o diário. E no meio disso eu posso quebrar em partes. Tem gente que chama de plano de unidade ou bimestral, por exemplo. Pega o anual e quebra em 4 bimestres, ou em 3. Não deixa de ser um plano de unidade. Plano de unidade quer dizer uma unidade do plano anual. Uno. Em italiano, uno em espanhol, uni em latim. Quer dizer uma unidade. Quer dizer, do plano anual eu quebro uma parte dele e vou trabalhar aquela parte, que pode ser matemática, pode ser um projeto, uma sequência didática. Tudo isso é plano de unidade. Pronto. Não é fácil? Pode falar. Por exemplo, quando faço meu planejamento anual, eu já divido ele pelos trimestres e pelas unidades temáticas. Tu faz um plano anual dividindo em temáticas. Tu tem um plano anual dividido em plano de unidades. Subdividido. Mas eu posso fazer um planejamento anual e chamar ele só de anual, mesmo dividindo os bimestres. É que quando eu descolo a unidade dali de dentro do plano anual e vou trabalhar ela, e pode estar ali no anual e dali pegar, tá? Como tu fez. Ela é a unidade. Tu pegou uma unidade das 4, ou uma unidade das 3, se for bimestre ou trimestre, né? Então, tu tem um planejamento anual e tu destacou ali o bimestre. É um planejamento de unidade, não deixa de ser um planejamento de unidade. Então, quer dizer que no teu caso, tu tem um planejamento anual dividido em planos de unidade. Dá para dizer assim. Essa é a hierarquia, tá? Tem aquela hierarquia geral, a grande, né? Planejamento educacional, currículo, didático, até chegar no PPP da escola. Mas depois entra na escola e continua a hierarquia, descendo, né? Descendente aí, o efeito dominó. Eu fiz aí o esquema para vocês, todo efeito dominó. BNCC, currículo das redes, currículo das escolas, PPP, planejamento anual, unidade, docência ou aula. Pode ver que é do maior, do macro, meso para o micro. Macro para o micro. Às vezes é chamado macro, meso, micro, às vezes é chamado educacional, currículo didático ou ensino. É fácil, né? O que é comum no planejamento, seja ele macro, meso, micro, ou de dentro da escola, seguindo a hierarquia? É que tem que partir da realidade. Já dizia Paulo Freire, o Gadotti, o Libânio, o Saviani, respeitar a cultura, respeitar a comunidade. Isso não significa permanecer na comunidade a vida toda, né? O bairro é o projeto do primeiro ano, no segundo bairro, no terceiro bairro. Esse exemplo eu sempre dou, né? Quem foi meu aluno sabe. Aí a criança, primeiro ano, o bairro. Segundo ano, o bairro. Terceiro ano, o bairro. Ela já está chutando as latas de lixo da escola, né? Porque, imagina, todo ano a mesma temática e nunca vai para a Europa? Tem criança no primeiro ano que já foi para a Europa, pelo amor de Deus, traga o mapa mundi. Traga o globo, desde a educação infantil, não só do primeiro ano. Partir da realidade não significa permanecer, por favor. Aí vem a elaboração do plano, depois que eu conheço a realidade, a execução e a avaliação. Lembrando que a avaliação é sempre desde o início. Didaticamente, a gente coloca ela aqui em quarto plano, mas é desde que eu começo a planejar, eu começo a avaliar. São intrínsecos, né? Intrínseco quer dizer não se largam. Quais as características de um bom planejamento? Coerência e unidade, continuidade e sequência, flexibilidade, objetividade e funcionalidade, precisão e clareza. Ninguém merece um plano tão poluído que não dê nem para o supervisor entender. Seja o plano anual, seja o educacional, seja de dentro da escola ou de fora da escola, qualquer tipo de planejamento, na sua hierarquia, tem que obedecer critérios de coerência, unidade, clareza. E aí, aqui caiu na IESAS e muita gente errou por falta de atenção. Gente, isso é uma taxonomia, não é a do Bloom, já vou mostrar, mas é uma taxonomia. Os objetivos e os conteúdos do planejamento, eles têm que respeitar, no mínimo, o conceito, o procedimento e a atitude. Tanto os objetivos quanto os conteúdos são conceituais,
procedimentais e atitudinais. Dito de outro modo, que foi o que a IESES fez na última prova. Conceitual é conhecer, que é a mesma coisa que saber. Procedimental quer dizer construir. Procedimento, que é o mesmo que fazer. E atitudinal é o que reflete, é o saber ser, é os valores. Então, conceitual é saber, procedimental é fazer, atitudinal é ser. Profício também está na BNCC, está no currículo catarinense, está no de Palhoça, está no de São José. Os nossos conteúdos, os nossos objetivos dos planejamentos, em qualquer instante da hierarquia, são conceituais, procedimentais e atitudinais. E é muito simples. O que é um conteúdo conceitual? Falem para mim, na área de vocês, pode ser da pedagogia, da educação física, da ciência, da matemática, quais são os conteúdos que vocês ministram de ordem conceitual? Aí tu estabelece, é claro, para cada conteúdo conceitual, o seu objetivo conceitual. Objetivo, conteúdo. Né? Não vai me pegar o objetivo para o norte e o conteúdo para o sul. Qual é o conteúdo conceitual? Digam para mim um conteúdo conceitual. A BNCC tem muitos conceitos, não tem? Vamos, gente. Conceitual. Lateralidade? É um conceito. Lateralidade. Meio ambiente. Seres vivos. Evolução das espécies. Tudo que é conteúdo é conceitual, né? Ele carrega um conceito. Olha só. Mais, menos, adição, subtração. É conceitual. Tudo que é conceitual, conteúdo conceitual. Quer dizer, tem um conceito por detrás ali. Então, lateralidade, espacialidade, sim, eu dou o conteúdo. Qual é o conteúdo? Um texto sobre os pontos cardeais, por exemplo. É um conteúdo. Qual é o conceito que eu quero ensinar? Lateralidade, espacialidade, localização. São os conceitos. Então, os conteúdos são carregados de conceitos? Muito. E a BNCC é o que mais tem, é conceito. É conteúdo do tipo conceitual, objetivo do tipo conceitual. E quando me deem um exemplo de procedimental da BNCC ou do planejamento de vocês. Procedimental. Construir uma horta não é procedimental? Seria as técnicas de... Técnicas, o minhocário, o terrário, construir horta, construir uma horta de caixinhas, plantar árvore, né? Não é procedimento, já não está dizendo, é saber fazer. Saber fazer, no caso do procedimental, é saber fazer. E a escola foca muito no conceitual e às vezes esquece o procedimental e esquece mais ainda o atitudinal, que é saber ser, os valores, a amizade, a fraternidade, a convivência, a inclusão. Está no atitudinal. Então, os nossos conteúdos, eles não podem ficar só no primeiro, no conceitual. Cabeça cheia. Matemática e português, né? Conceitual. E aí esquece do corpo, né, Matheus? Do procedimental, desse corpo que baila. Em educação física, e serve para todos vocês, né? A cultura corporal de movimento. Essa cultura corporal é procedimental. Né? Tem a ver com o conceito, claro, mas tem a ver com o procedimento e com a atitude. Mas tem um procedimento, esse corpo em movimento. Atitudinal. Tem atitude de respeito ao colega. Então, conteúdos como amizade, conteúdos como gênero, conteúdos como meio ambiente são atitudinais. Ah, mas não deixa de ser conceitual. Nenhum deixa de ser nenhum. Todos eles se ligam a tudo. Mas às vezes é mais conceitual, às vezes é mais procedimental e às vezes é mais atitudinal. Vou construir um terrário. É mais procedimental, saber fazer. Mas para que eu quero construir um terrário? Para ensinar sobre o sistema, o ecossistema. Então, tem conceito e tem atitude. Conceito, o que é ecossistema? O que é atitude? Saber preservar. Está entendendo? Um puxa o outro, um não larga o outro. Agora, nós sempre classificamos em conceitual, procedimental e atitudinal. Na BNCC, no currículo de São José, de Palhoça, fale para todo mundo. Tá? Mas a taxonomia do Bloom? Alguém me questionava, prof, pode cair? Pode cair. Quem é Bloom? É um estudioso, Benjamin Bloom. Em 1956, publicou um livro onde tinha uma taxonomia, que, na verdade, é bem parecida com essa que eu acabei de falar aqui, um pouquinho, né? Formas de classificar os conteúdos, forma de classificar os objetivos. O Bloom diz, tem um jeitinho de classificar os objetivos.
E cada objetivo encerra um tipo de conteúdo. Aí ele fez o quê? Uma caixinha. Ele trouxe ali, ó, taxis, do grego, quer dizer ordem. Nomos, lei. Tudo era lei, tudo era norma em Bloom. O Bloom vai dizer, olha, para fazer um plano de aula e que tem efeito sobre o aluno, tem que ter dimensões, 3 domínios: cognitivo, afetivo, psicomotor. Ele não usou esses aqui, ó, conceitual, procedimental, atitudinal. Esses a gente usa mais hoje, mas não deixa de ser o início, o estupim do que a gente usa hoje aqui, ó. Cognitivo seria o conceitual. O afetivo envolve o atitudinal. E o psicomotor envolve o procedimental. Ele só usa outros termos, mas que no fim dá quase na mesma, né? Quase. Porque tem uma crítica. É muito engessado. É muito reta a taxonomia. E às vezes nem tudo se dá na taxonomia, não. A vida não é taxonomia. Não é classificação. Taxonomia, vocês já viram o que é classificação. Tá? O seu conceito aí, ó. A taxonomia de Bloom serve para definir os objetivos da aprendizagem e planejar as aulas com base nessa identificação, respeitando a hierarquia, olha ali, ó, hierarquia dos objetivos educacionais. Em Bloom tem uma hierarquia. Já vou mostrar a hierarquia. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Olha a hierarquia. Conhecer. Depois que eu conheço os animais, eu compreendo como eles vivem. Depois eu aplico algo sobre esses animais. Depois eu analiso, depois eu sintetizo e, por último, eu avalio. Bloom tem essa ordem, de baixo para cima. Conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar, avaliar. O que aprendemos com a taxonomia de Bloom? Vamos lá. Para cada domínio, tem 3 domínios, mas para cada domínio tem termos mágicos, que são os níveis. Então, o nível ali, ó, acompanha a primeira coluna. Nível, conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, que é o que eu acabei de mostrar na hierarquia, de baixo para cima. Então, esse é o nível. Dentro do nível conhecimento, o que cabe ao aluno dentro do conhecimento? Recordar, reconhecer informações, ideais e princípios aprendidos. Qual é o verbo que eu vou usar? Escrever, listar, rotular, nomear, dizer, definir. Sempre os verbos não estão aqui em ar, er, ir, nas terminações, mas nós sabemos que quando vai aplicar os verbos para definir um objetivo, vou dar um exemplo aqui, ó. Ensinar os números de 0 a 10. Todos os objetivos começam com verbo. E todos os verbos, se fosse o caso do Benjamin Bloom, seguem essa ordem, essa taxonomia. Primeiro conhecer, depois compreender, mas todos os verbos no infinitivo, terminado em ar, er, ir. Volto para ficar mais claro. Então, eu escrevi aqui, ó, objetivo geral da minha aula, ensinar os números naturais de 0 a 10. Os indo-arábicos, né? 0 a 10. O aluno vai o quê? Aprender os números de 0 a 10. Eu me lanço como objetivo geral e o aluno tem que chegar. O de cima é o professor, o de baixo é o aluno. Níveis dos objetivos. Geral é de ensino. Específico é de aprendizagem. Se é de ensino, é o professor. Se é de aprendizagem, é o aluno. Aí o Paulo Freire vem e bagunça tudo e diz, quem ensina também aprende. Mas, gente, isso aqui é só uma taxonomia, um jeito de classificar e didatizar o plano de aula. Aí o Bloom ensina a gente a didatizar assim. Para cada nível, o que eu quero ensinar para o aluno, o que eu quero que ele aprenda, tem seus verbos, a caixinha de verbos. Então, conhecer, o nível do conhecimento, tem verbos como escrever, listar, rotular, nomear, dizer e definir. Para compreender, verbos como explicar, resumir, parafrasear, descrever, ilustrar. Para aplicação, usar, computar, resolver. Estão vendo para que cada nível de conteúdo que eu quero tem os objetivos específicos. Essa é a taxonomia de Bloom. O que é a taxonomia de Bloom? É um jeito de classificar todo o planejamento, seja ele nível macro, meso ou micro. Onde a gente usa mais a taxonomia de Bloom? Na hora de planejar do plano anual para baixo. O anual, de unidade e principalmente o de aula. No plano de aula, a gente sempre usa a taxonomia de Bloom, ainda que não soubesse. Só não sabia o nome dele, mas vocês fazem. Quer ver como vocês fazem? Vou dar um exemplo. Abra o áudio e respondam para mim o que eu perguntar agora. Eu quero conhecer os animais. Vamos dizer que o primeiro ano conheceu os animais. Qual era o objetivo? Conhecer os animais. Conheceu. Mas agora eu estou dando aula para o segundo ano.
Eu vou usar conhecer os animais ou reconhecer os animais? Sendo que agora... Reconhecer. Entendeu a lógica? A gente, às vezes, pega a lógica sem saber que é de Bloom. Porque antes vem conhecer, depois reconhecer. Tem uma ordem nos objetivos. Peguem a caixinha de Bloom, carreguem debaixo do braço. Tem, sim, uma ordem. Se eu digo classificar os animais invertebrados e invertebrados, quer dizer, eu já classifiquei, agora eu já sei. O próximo verbo eu vou usar classificar de novo? Reclassificar. Ou identificar, porque eu já conheci. Eu já classifiquei. Então, eu não posso usar os mesmos verbos. Quer dizer, vai ascendente. Entenderam? Só que tem que lembrar. Para cada coisa que eu quero, para cada nível de conhecimento, se é conhecimento, tem verbos específicos. Se é de avaliação, eu até cortei o julgar ali, né? Porque, meu Deus, né? É velha essa taxonomia. Mas quer saber por que estão cobrando a taxonomia de Bloom? Porque a BNCC ressuscitou ela. A BNCC fez isso aqui, ó. Olha ali, ó, um exemplo. Eu tirei um exemplo, uma habilidade da BNCC para dar exemplo. Diferenciar a escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Olha o que a BNCC fez. Verbo no infinitivo, terminado em ar, ir. Agora fica bem claro, né? Olha o verbo. Ar, diferenciar. Complemento. Vem o conteúdo. É a temática em si, é o objeto de conhecimento. Quando fala objeto de conhecimento, é o tema, o conteúdo em si. Verbo é o processo cognitivo, é o que eu quero com o aluno. Complemento é o conteúdo. Então, sobre esse conteúdo, o que eu quero que eles façam? Que eles diferenciem o que é escravidão, do que é servidão, do que é trabalho livre. Ah, mas as habilidades têm verbo e complemento, né, professor? Todas. Todas têm verbo e complemento. Na BNCC e também nos currículos das nossas redes em estudo aqui. Então, todas têm verbo e complemento. Nem todas têm modificador. Nem todas as habilidades têm modificador. Não é obrigatório o terceiro item aí. Todas têm verbo, às vezes até 3 verbos. Tem assim, diferenciar, classificar, avaliar. Tem 3 verbos, às vezes, numa habilidade da BNCC e do currículo do território, Palhoça e São José. Pode 3 verbos? O Bloom dizia que não. O Bloom gosta de um verbo. Mas na BNCC isso foi transgredido. Quebraram a regra. Tem um, no mínimo, mas tem, às vezes, até 3 verbos em cada habilidade. Que é o processo cognitivo, né? Se eu digo classificar, é uma coisa. Identificar é outra. Conhecer é outra. Mas todos terminam em ar, ir, verbo. E tem complemento. Nesse caso, aí o complemento é escravidão, servidão e trabalho. E qual que é o modificador? No mundo antigo. Por que é modificador? Porque ele modifica tempo e espaço, às vezes dá um complemento ao verbo e ao conteúdo. Ele sempre vem para complementar. Modificador do verbo ou do complemento do verbo que explicita o contexto e ou maior especificação da aprendizagem. Então, nesse caso, diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre, ponto, já estava bom. Não, mas eu quero especificar um pouco mais no mundo antigo. E se eu quisesse no mundo moderno? Era só mudar o verde, o terceiro. E no mundo contemporâneo, atual, só mudar o verde. Tá entendendo? O modificador mudou o tempo nesse caso. Mundo antigo, mundo moderno, mundo contemporâneo. Toda a BNCC e, consequentemente, o currículo das nossas redes em estudo aqui tem verbo e complemento. Nem sempre tem modificador, mas às vezes tem modificador. Fácil, né? E o planejamento? Quais os elementos mínimos de um planejamento? Essa costuma cair, né? Objetivos, não pode faltar objetivo, né? Às vezes geral e específico. Às vezes eu só uso específico, mas tem que ter objetivos. Conteúdos e conceitos, ou conceitos, né? Metodologias, que também são chamadas de estratégias e procedimentos. Os recursos, que normalmente são os humanos e materiais. Tudo que eu vou usar na aula, né? Humanos a gente pouco tem usado nos últimos planos, né? Seria o professor, o diretor, o palestrante, os humanos. E os materiais, daí o giz, a caneta, o caderno, o livro, o data show, a lousa digital, materiais, né? A avaliação e as referências. Esse é o... para um plano anual, tem no mínimo isso. Para um plano de unidade, tem isso. Um plano de aula, tem isso. No mínimo, isso. Esse é o mínimo. E o plano de aula, ele vem mais especificadinho, mas ele mantém os mesmos elementos. O cabeçalho, né, de identificação no plano de aula, objetivos geral específicos, os conteúdos ou conceitos, né, a serem ensinados ali, animais vertebrados, animais invertebrados,
né? Metodologia que eu vou usar naquela aula, ou estratégia, procedimento, enfim, os recursos humanos e materiais e avaliação, tipos e critérios. Tipo de avaliação, prova, teste, no tradicional é teste, né? Prova, trabalho individual, trabalho em grupo é tipo. Critérios é o que eu quero naquela prova. Então, por exemplo, o critério de uma prova de 10 questões de múltipla escolha. Cada questão vale 1 ponto. É um critério. Então, tipo é a ferramenta, o tipo de avaliação. Critério é o que eu vou avaliar, né? E os critérios têm que estar bem claros, né, gente? Senão são gelatinosos. Aí veio a BNCC. O que mudou no nosso planejamento? O que mudou? É que na BNCC agora no anual, a gente coloca as 10 competências gerais, que antes não tinha. Mas a maior parte é igual, não mudou, né? O que a BNCC trouxe de novo foi as 10 competências, que tem que estar no planejamento anual. Aí depois tem as competências de área e dos componentes, que nós já vimos na BNCC, que também tem que estar no anual, não é obrigatório colocar no de unidade nem no de aula. Tem que estar no anual ou no PPP para se basear, né? Mas aí vem unidade temática. Ah, essa linguagem é nova. Essa veio com a BNCC. O que é unidade temática? O Matheus já falou, é a temática. É a temática. Animais, plantas, seres vivos. As grandes temáticas do livro didático são temáticas. São os arranjos, né? As temáticas. E o que é objeto de conhecimento? É a mesma coisa que conteúdo, gente. Conceito, conteúdo, é a mesma coisa. E o que é conteúdo na matriz? Quando vem assim, ó, conteúdo. Não é o mesmo que objeto? É o mesmo. Só que o Estado, Palhoça e São José fizeram uma 4ª coluna, lembra? Nas matrizes de português, matemática, história, geografia. Uma 4ª coluna. Às vezes o Estado chama de procedimentos, dependendo da disciplina, do componente. Mas às vezes chama de conteúdo. Ele pegou e destrinchou, só isso. Colocou palavrinhas-chave para a gente ler melhor. A Palhoça explica, né? São palavras-chave para ler melhor o currículo. Não é para engessar o currículo. Objeto de conhecimento e conteúdo é a mesma coisa. Prof quer dizer que tem 2 colunas que se repetem? Sim. Conceitualmente, sim. Tem objeto de conhecimento e tem a coluna de conteúdo. Mas para que, então, essa coluna de conteúdo? Porque tinha um professor que não conseguia ver direitinho qual era o conteúdo. Aí a gente resolveu especificar. Em Palhoça, São José e no Estado. Só isso. Mas objeto de conhecimento é, sim, o conteúdo. É, sim, o conceito. Tá? Unidade temática e conteúdo. É objeto de conhecimento. A IESAS cobrou assim, ó, unidade temática e objeto de conhecimento. É verdade que tem unidades temáticas e objetos em todas as matrizes da Palhoça? Sim. Se pergunta em São José? Sim, também. Tá bom? Unidade temática, lembra? A grande unidade. Dentro da unidade, seres vivos. Não tem animais, plantas? Então, unidade, seres vivos. Objeto é o conteúdo. Animais vertebrados, animais invertebrados, plantas, partes das plantas, temática e seu respectivo objeto de conhecimento. É um palavrão, né? Objeto de conhecimento. Mas não é. Fica tranquilo. Objeto de conhecimento é o conteúdo em si. E as habilidades? Nada mais são do que os objetivos. Habilidades são grandes objetivos. Prof, eu posso copiar e colar no meu planejamento? Eu não costumo fazer muito isso, sabe? Copiar tal e qual e colar. Eu costumo destrinchar, porque tem habilidade até que dá para copiar e colar, né? Mas tem umas que são muito largas, muito grandes, que tem muito conteúdo. Aí eu destrincho em vários objetivos. Mas não deixa de ser habilidade igual objetivo. Não deixa de ser, né? E aí, proposta pedagógica, estratégia, recurso, avaliação, referência, continua tudo igual. O que mudou, então, foi que adentrou mais coisa, né? Trouxemos mais coisa para o planejamento, principalmente para o anual, onde vem as competências, as grandes habilidades, né? E aí, Austeto, que costuma cair na IESAS, mas também já caiu na CAF, já caiu em vários concursos. Aí a Austeto é bem famosa, né, gente? E esse livro, Encontros e Encantamentos na Educação Infantil. E não vale só para a educação infantil essa crítica dela. Ela vai fazer uma crítica àquele planejamento só na lista de atividades. Era uma lista de atividades. Segunda-feira, primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Parece que o aluno, a criança, tinha que se enquadrar ali, né? Emparedada. Lista de atividade. Primeiro parque, depois a folhinha mimeografada, agora a xerocada. Era uma lista. Ela vai fazer uma crítica. Aí depois vem datas comemorativas. Meu Deus, esse planejamento predomina até hoje, muitos CIs, NEMs, né? Centros de Educação Infantil. Meu Deus, era assim, ó. Começava o ano, dia do circo, fevereiro. Aí, abril mesmo?
As crianças só pintavam coelho índio, indígena hoje, né? Só ficavam Tiradentes e Descobrimento. Meu Deus, que mês terrível. O mês de abril era que eu gastava meu lápis amarelo para pintar o coelho. Ao lado bom é que dava para pintar as peninhas do indígena coloridas, né? Então usava outros lápis. Mas era todo o planejamento. Eu peguei muito desse planejamento de lista de atividades e também datas comemorativas. Não é que é proibido data comemorativa. É que só isso, gente, pelo amor de Deus, sem contextualizar, não dá, né? Algumas datas eu acho bem-vindas, outras não, né? Falando em datas, qual é a que está na LDB e que não pode faltar de jeito nenhum? É a única que está na LDB. 20 de novembro? É o dia da... Consciência Negra? Perfeito, é a única que está na LDB, hein? Fica ligado. Então, por exemplo, essa é uma que eu não deixo de trabalhar, até porque está na obrigatoriedade da lei, né? 2003, 2008 e também na LDB, né? E até porque foi para a LDB por força da 2003 e da 2008, né? As questões étnico-raciais, trabalhar história e cultura afro-brasileira e indígena. Afro-brasileira e indígena. Lembra que em 2003 veio a afro-brasileira, e depois em 2008 veio indígena. E aí mexeu na LDB, e por isso que está na LDB essa data, né? 20 de novembro. É a única que a gente tem total obrigação de trabalhar, e bem contextualizada. E não só ficar pintando um indiozinho, né? Planejamento, depois veio o planejamento baseado em aspectos do desenvolvimento, e muito ligado à taxonomia de Bloom. Muito aquela coisa assim, ó, só o psicológico, só o afetivo. Hoje eu vou trabalhar só um planejamento do afetivo, só a rodinha, só a rodinha. Trabalhar afeto, psicologia, só a rodinha. Amanhã eu vou trabalhar só psicomotricidade, fina, ampla. Era bem assim, né? Esse eu peguei como professor, não como aluno. Esse eu também já fiz, tá? Aí tinha a dimensão física, psicológica, intelectual e social. Igual tá na LDB, não é proibido, tá? Mas é que só ficava naquilo ali. Hoje parecia que eu ia trabalhar só o corpo, amanhã a cabeça, né? Era igual a teoria do Descartes, né? Separar, plano cartesiano, separar a cabeça do corpo, mente, alma do corpo. E não é assim. Hoje a gente trabalha com campos de experiência, projetos, muito mais integrado, né? Que é a crítica e a proposição da Usteto, trabalhar com projetos mais integrados, né? Ela não fala de campos de experiência. Agora que ela começou a tratar dos campos da arte, né? Mas no início, lembra? Não tinha a BNCC, os campos eram italianos, chegou no Brasil em 2015, tá? Então ainda não tinha os campos, por isso que ela não cita aqui. Aí depois veio planejamentos que ela gosta, que ela curte, tema integrador, tema gerador, centros de interesse do De Crowley, unidades de experiência, né? Várias temáticas aqui, né? De quem é o tema gerador mesmo? Tema gerador, qual é o autor brasileiro que trabalha tema gerador? O mais famoso? Paulo Freire? Paulo Freire. Or de Deus, hein? Tema gerador Paulo Freire. Centros de interesse, o De Crowley, tá? Planejamento baseado em conteúdos organizados por áreas de conhecimento. Aí veio a RCNEI, o RCNEI, melhor dizendo, o referencial curricular, que a gente usou até a chegada da BNCC. Foi o documento que mais perdurou e que mais a gente planejou na educação infantil. Era eixos, lembra que era eixos? Eixo, movimento, corpo e movimento. Tinha o eixo música, o eixo escrita e oralidade escrita, bem parecido com os campos, né? Só que com uma proposta mais conteudista, criticado, né? Só que durou de 98 até 2017 com a chegada da BNCC. Duvido que vocês não planejaram com os 3 livros RCNEI, com os referenciais. Era verde, eu tenho eles guardados, verde, amarelo e laranja, acho que era, né? Os 3 livros, o RCNEI, referenciais curriculares, veio junto com os PCNs do Fundamental. PCN Arte, PCN Educação Física, até hoje a gente usa o PCN, né? O RCNEI não é para jogar fora, não, tem coisa legal nele. Mas claro que parte disso foi superada pela BNCC. Sai os eixos, que não é o eixo do currículo, que é brincadeira e interação, isso está valendo. Que não é o eixo função, e do cara e cuidar, isso está valendo. Já estava no RCNEI e continua valendo. Eu estou falando da organização curricular, de dentro ali, né? Então, a gente
corpo, gestos e movimentos no lugar de corpo e movimento. Escrita e oralidade escrita agora é escuta, fala, pensamento e imaginação. A gente ampliou, trouxe mais eles amalgamados, mais juntos, né? Mais misturados, um complementando o outro, mais na perspectiva italiana de campos de experiência, e não de eixos estruturantes, né? No sentido de conteúdo. O RSNEM foi muito criticado pela escolarização dele, né? Era muito conteudista. E aí ela vai dizer, não, mas por que não fazer projetos desde bebês? Porque o projeto vem dentro dessa pegada, né, de integração, de interdisciplinariedade, de transdisciplinariedade, uma coisa puxa a outra, e que concorda, e dá para continuar trabalhando, porque os campos de experiência vêm nessa mesma vibe, né? Sequência didática. É um modelo de planejamento? É, mas usado onde? Nos anos iniciais e finais. E às vezes no ensino médio. Não é proibido usar na educação infantil, mas ele é meio engessadinho, né? O que é uma sequência didática? Já diz, né? É uma sequência didática. Sucessão planejada de atividades progressivas. Então, eu vou ver animais. Unidade e animais. Aí eu pego animais vertebrados. Exploro, 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 exploro. Aí agora os invertebrados. Exploro, 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 exploro. É uma sequência didática. É bom? É, legal. Porque ela vai estruturando, ela vai sistematizando, ela vai aprofundando. Veja que é planejado de forma sistematizada, mas progressiva e sempre articulada, né? Não é assim, ó, vou ficar na mesmice. Não, não, vai aprofundando, né? O conteúdo animais vai aprofundando, aprofundando, aprofundando progressivamente. A palavra progressiva aí tá valendo. E os projetos de trabalho, que inclusive é citado pelo Osteto, e a BNCC faz a referência, e também as metodologias ativas usam projetos de trabalho também, né? Quem trabalha metodologias ativas também trabalha com projetos de trabalho. Aqui eu trago o Fernando Hernandes, que ele diz que não é um método e nem uma receita de bolo, né? Numa fórmula didática, uma fórmula mágica. Mas o projeto ele tem início, meio e fim. Ele tem problematização, desenvolvimento e síntese. Começa, desenvolve, síntese. Como é que se dá isso? A primeira parte, problematização. Levantar o problema da comunidade, a falta de água no bairro. Ou uma temática, uma problemática, né? Fato da realidade, ouvindo os alunos. O aluno aqui é protagonista, por isso que também os projetos de trabalho é colocado dentro das metodologias ativas, porque o aluno é ativo, é o centro do processo, né? Aí vem o desenvolvimento do projeto. Aí tem a parte do professor, que é muito das metodologias ativas. Pode ver, o professor aqui ele especifica o fio condutor, ele busca materiais, ele prepara a aula, ele destaca, ele recapitula. É o professor no seu papel ativo. E aí tem o papel do aluno, da criança, escolher o tema junto com o professor, planejar com o professor, participar com o professor, realizar, né, novas perspectivas, trazer materiais. É o que a gente faz no dia a dia. Então, o projeto começa com um tema, um problema, tem o papel do professor, tem o papel do aluno e termina com uma síntese. Mas lembrando que síntese não significa só o final. A síntese se dá desde que eu começo a planejar, porque síntese aqui é avaliação. A síntese não começa exatamente ao final do projeto de trabalho. Sugestões de síntese, fazer exposições durante a caminhada, tipo o Reggio Emilia, né, na Itália, na praça, fazer dossiês, apresentar portfólios, painéis, né, murais. Sínteses são várias, não é só no final. Mas claro que tem uma organização didática, segundo Fernando Hernandes e Montserrat Ventura. Fernando Hernandes e Montserrat são lá da Espanha, são professoras da Universidade de Barcelona. Eu tive a honra de entrevistar o Fernando Hernandes quando ele esteve no Brasil em 2008. Foi meu TCC de graduação na pedagogia da UFSC. Eu entrevistei ele para fazer o meu TCC, né, esse espanhol. Feinho que dó. Bem feinho, mas inteligente. As metodologias ativas, que agora vêm sendo mais cobradas, né? Nada mais são do que metodologias de fato ativas, onde o aluno é o protagonista. O professor não sabe, não fica de escanteio não, tá? O professor é o que sabe, o professor tem que ter domínio de conteúdo sim, mas ele não é a única verdade, o único caminho, né? A aula invertida aqui é verdadeira. Então o aluno vai para o centro. Por quê? São estratégias, metodologias ativas são estratégias, procedimentos pedagógicos que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma, participativa e criativa, por meio de problemas e situações reais, realizando tarefas que os estimulem a pensar além,
a terem iniciativa, a debaterem, seres críticos, né, gente? Ativos, de fato, tornando-se responsáveis pela construção de conhecimento. Lembra, metodologia ativa é totalmente o contrário da pedagogia tradicional, né? A gente quer fugir do tradicional, inverter a sala. Inclusive, o aluno passa a dar aula também, né? A pesquisar, principalmente a pesquisa, né? A investigação nas metodologias ativas. As metodologias ativas, no mundo conectado, que é o nosso de hoje, e digital também, né? Se expressam através de modelos de ensino híbridos, blended, com muitas possibilidades aí, né? Por quê? O que é isso? Feedback constante, né? O professor ensina, o aluno aprende, o aluno ensina, o professor aprende. Todo mundo aprende com todo mundo. Enquanto que a pedagogia tradicional era professor transmite para o aluno, aqui não, todos aprendem com todos. E aí o livro mais famoso das metodologias ativas é isso aí, ó. Metodologias ativas para uma educação inovadora, da Lilian Bassic e do José Morin. Principais metodologias ativas: aprendizagem baseada em problemas, PBL, né? Problemas, partir de problemas da comunidade, das crianças, de situações reais, de fatos da comunidade, né? Aprendizagem baseada em projetos, que eu já falei, PJBL. A PJBL aí é só um termo para definir. Aprendizagem baseada em projetos, tá? É um termo em inglês aí. E esses projetos com início, meio e fim, mas não tem um jeitinho único de fazer projeto, não. Aprendizagem colaborativa, aluno colabora com aluno, né? Aluno ensina aluno, sim. Então, vem sendo muito usada a sala de aula invertida, o Flip Classroom, que é a sala invertida, e também aprendizagem colaborativa. E híbrida, né? Híbrida. O que quer dizer híbrido? Até eu trouxe esse livro, Ensino Híbrido. Tem a parte, vamos dizer, tradicional, clássica, de ensino, de um ensinar o outro, do professor ensinar a todos também, mas também tem as tecnologias, né? Híbrida por isso, né? Juntou tudo agora, né? O velho e o novo aí, num híbrido. Também tem a peer teaching, né? Ensino pelos colegas, os colegas ensinando os colegas. Então, a escola montessoriana já fazia muita metodologia ativa, cá entre nós, né? Ela dava uma ficha, e nessa ficha tinha uma atividade, uma proposta, e no final daquela manhã, ou naquela semana, tu tinha que apresentar. E hoje tu pode fazer isso usando tecnologias, usando robótica, usando salas Movie Maker, né? Salas maker, espaços makers, onde tem muita tecnologia, robótica, informática. Tu pode fazer essa mescla. Por isso, chamada, então, ensino híbrido. E os benefícios? Melhoria no engajamento dos alunos, os alunos se tornam propriamente ativos, há um desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas, o aluno não fica esperando o professor dizer como ele vai desenhar, né? Ele tem que ter iniciativa aqui, ele tem que ser ativo, de fato, protagonista. Ativo e protagonismo são palavras-chave aqui. Tem que ter a promoção da autonomia e a responsabilidade do aluno nisso, né? Está promovendo o aluno? Está promovendo a autonomia? Tem a responsabilidade, como diz o Montessori. Oi? Mãe, Opa, abri um áudio aí. Oi, mãe. Ontem à noite, o tema do Globo Repórter era com relação a esse assunto, só que levado para saúde. Saúde? Sim, no caso, os médicos estavam usando a máquina para fazer cirurgias. Perfeito. E veja que a medicina no Brasil, a exemplo da medicina espanhola, na Argentina, aqui o sobrinho do Jean aqui, por exemplo, estuda medicina na Argentina. Lá é tudo em metodologias ativas. Tudo a partir de problemas, tudo a partir de pesquisa. Raras são as aulas expositivas tradicionais. É o aluno que vai atrás, é o aluno que estuda, é o aluno que apresenta. Ele tem que apresentar resultados, ele tem que pesquisar. São as metodologias ativas. E no Brasil, são raras as faculdades que continuam com medicina no sentido tradicional, nas metodologias tradicionais nos cursos de medicina, quero dizer, né? Os cursos de medicina têm invertido. Se queremos médicos, né, atuantes, autônomos, responsáveis, então se inverte as aulas. Vai atrás, corre atrás. Claro que tem professor que relaxa, mas a ideia não é essa, né? A escola mais ativa. E sempre a partir do ensino híbrido, né? Trazendo, sim, a informática, o laptop, o notebook, a informática, as mídias, para essas aulas, né? Fica a dica também para nós, né?
as questões, depois vocês vão responder. Mas essa aqui eu quero que vocês respondam, porque já caiu na FEPESE e já caiu na IESES. Então, vamos lá. Objeto de conhecimento, conteúdo, conceito, procedimento, como elemento principal da atividade de ação educativa, pode ser um importante ponto de partida para a definição do modo de organizar o ensino. Sim, existe um modelo de organização que prevê conteúdo, conceito, procedimento. Isso a gente já viu. Aprender a dimensionar os conteúdos no conjunto dos conhecimentos escolares deveria, então, ser uma das competências a ser desenvolvida por professores em sua formação inicial. Está dizendo que o professor, na sua formação inicial, tem que saber planejar. Tem que desenvolver essa competência de saber planejar. O planejamento é muito importante na formação dos professores. Aí vem a pergunta. Quanto à tipologia dos conteúdos, a BNCC os subdivide em? Letra C. C. Conceituais, procedimentais e atitudinais. Só que tem um detalhe. O A, factuais, atitudinais e conceituais, é muito próxima. E aí que foi que muitos erraram. E factuais não deixa de ser fatos. Só que conceitual é mais do que fato. Então, eu ficaria, sim, com a C. Não quer dizer que a A não seja verdadeira, tá, gente? Dependendo do autor, poderia, sim, ser verdadeira. Mas é fato que a BNCC se anuncia como conceitual, procedimental e atitudinal. E fato também que a BNCC traz a ideia de conceito mais do que fatos. Ainda que tenha os fatos históricos, fatos científicos, é verdadeiro que existem fatos na BNCC, mas a palavra conceito é maior do que fato. Ela agrega o fato, né? Fato está dentro do conceito. Então, C de cebola é a mais correta. Mas a A também não deixa de ser um pouco correta, vamos dizer assim, tá? Essa aqui, ó. Eu peguei Palhoça, mas podia ser Estado, podia ser São José, não ia mudar nada. Qual conjunto de etapas melhor corresponde ao modelo de plano de aula para o ensino fundamental, considerando a BNCC e a base de Palhoça? Aqui na base de Palhoça, podia ter colocado barra São José também, o barra Estado, que não ia mudar nada na pergunta. Qual é a resposta? O que tem no mínimo? É a letra A. Unidade temática, habilidades, objetivos, objetos de conhecimento, estratégias, recursos, avaliação e referências. Essa? Sim, A de amor. É onde está mais completo, né, gente? Sempre vai na mais completa. Cuida que as outras também têm elementos iguais, semelhantes, importantes, menos importantes, mas a que é mais completa é a A. Então, eu ficaria com a mais completa. E, claro, correta, né? Unidade temática, sim. Habilidades, sim, veio com a BNCC. Então, vai na da Palhoça, vai no São José e vai estar no Estado. A mesma coisa. Essa aqui, ó. Os professores e pesquisadores espanhóis Fernando Hernández e Montserrat Ventura são também conhecidos por teorizar sobre... Projetos? Pedagogia de projetos? Não, projetos de trabalho. Ali que está a pegadinha. Pedagogia de projetos é Freinet. Freinet, lembra? Freinet que fazia o bolo na sala, partia e fazia lá a fração, mas a pedagogia de projetos era mais Freinet. Também considerado John Dewey. Freinet e John Dewey, pedagogia de projetos. Projetos de trabalho é Fernando Hernández e Montserrat Ventura, e citados por Osteto e citado também na BNCC como boas metodologias. E também considerado projeto de trabalho como metodologia ativa. Veja que uma coisa puxa a outra aqui. Vamos para o PPP? PPP tem 4 dimensões: pedagógica, administrativa, financeira e jurídica. Pedagógica, administrativa, financeira, a gente bem sabe, mas o que é jurídica, professor? O regimento, gente, as regras, deveres, direitos, né? Jurídico. PPP, na origem, projeto. E projeto, do latim, quer dizer olhar para frente, se lançar em frente, igual uma catapulta, né? Olhar para frente, projectare, ou projeto. Do latim, projeto ou projectare, tanto faz, lançar-se em frente. Então, o PPP é um documento da escola que olha para frente. O projeto busca um rumo, uma direção, é uma ação intencional, com sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. PPP é um documento feito coletivamente. Meu Deus, essa cai todo ano. Quando não cai num ano, cai no outro, né?
O PPP é um documento que tem que ser feito por todos, é coletivo, é intencional. Aliás, todo planejamento tem uma marca, né? A intencionalidade. E o PPP não foge dessa marca. Intencionalidade, intencionalidade, intencionalidade. Meu Deus, olha que eu pego um chinelo. Projeto político-pedagógico. Aí uma veiga vai dizer, sim, tem projeto político-pedagógico, tem que acionar o P de político também. Um PPP não é neutro, não se dá no achismo, não é linear, não é homogêneo, não é neutro. Um PPP é feito no coletivo, por almas, por pessoas, num tempo e num espaço, nunca então vai ser neutro. Um PPP é político também, não no sentido partidário, mas no sentido aberto, né? Político e pedagógico tem, assim, uma significação indissociável, segundo aí uma veiga. E aí uma veiga tá velhinha, né? Mas ela é de um saber. Aí ela trouxe para nós assim, ó, o livro está aqui, ó. Ela tem 2, né? Projeto Político-Pedagógico da Escola, uma construção possível. O título já dá a resposta, né? Uma construção possível. Olha o de baixo. Escola, espaço do projeto político-pedagógico. Clássicos, classicíssimos, esses 2 livros. Quem não leu, vai ler. E uma Veiga, e uma Passos Alencastro Veiga. E aí ela vai dizer que PPP é um documento que não é feito para ser engavetado. É uma construção coletiva, feita por toda a comunidade, escolar e local. Até eu não corrigi aqui, é escolar e local. A LDB agora veio com o local também, né? Não é só a comunidade escolar, é a local também. A escola não é uma ilha, é da comunidade. Coloquem ali, escolar e local. Eu esqueci de colocar. Princípios, gestão democrática, o PPP tem como base a gestão democrática, a Constituição de 88. Tem como base a valorização dos profissionais, a autonomia da escola, no limite, né, gente? Toda autonomia a escola não tem, e aí a gente sabe. Relação entre escola e família, qualidade de ensino para todas as escolas, como diz a LDB, padrões de qualidade, né? E organização curricular. Então, o PPP vem para organizar, vem dentro da gestão democrática, é um documento da escola, é o documento maior da escola. Quando eu chego na escola, a primeira coisa que eu tenho que ver é o PPP, né? E aí uma veiga dá ótimas sugestões. O que tem que ter num PPP para ele ter qualidade de PPP? Projeto político-pedagógico. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, é um princípio norteador do PPP, acesso e permanência. Qualidade, que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais, segundo ela. Gestão democrática, conforme a Constituição vigente, né? Dentro de dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras, essa gestão democrática se faz assim, com valorização do magistério, o professor, o diretor, o supervisor tem que estar nesse PPP, tem que estar definidas as funções de cada um no PPP. E aí o PPP assume características, né? Concepções e características. É processo participativo de decisões. O PPP não se faz por especialistas e somente por eles. Se faz por todos, inclusive os alunos, inclusive os bebês, nem que seja desenhando. É uma forma de organização do trabalho pedagógico, explica princípios e funções, direciona a superação de problemas da escola, explicita o compromisso com a formação cidadã do aluno, do próprio professor, da escola como um todo e da comunidade, nasce da própria realidade. Não adianta pegar um PPP de uma escola e querer colocar na outra tal e qual, fazer cópia, plágio, inclusive. É execuível, não adianta fazer um PPP de 200 páginas e não cumprir com nada. Pode ser 20, mas bem feito, execuível, quer dizer executável, né? É construído continuamente, mas não é para jogar velha cópia fora. Versão 1, guarda. Agora vem a versão 2, versão 3, igual a edição de livro. E a gente vai acumulando, mas todo ano a gente revê o PPP, né? A Palhoça diz que de 2 em 2 anos. É o único município que tem no documento dizendo que de 2 em 2 anos é para rever o PPP. Mas São José e o Estado pedem cópia do PPP para ir para a secretaria, mas principalmente para o Conselho Municipal de Educação. Eu lembro como diretor de São José que todo de 2 em 2, de 3 em 3, aí não tinha um número fixo, eu mandava todas as cópias dos novos PPPs, das novas versões. O Barreirão tem 3 tomos de PPP gigantesco, uma história gigante. Como eu era diretor lá do Barreirão, né? Mandava para o Conselho Municipal de Educação. Claro que uma cópia para a secretaria. E a Palhoça tem isso definido. De 2 em 2 anos, o Conselho pede a cópia assim do PPP.
a Cidinha e a Devânia. A construção, diagnóstico da realidade da escola, levantamento das concepções do coletivo, porque tem gente que é Montessori, tem gente que é Freinet, tem gente que é Paulo Freire, tem gente que é Vygotsky. O PPP vai ser o consenso, minha gente, né? E cabe todos eles, desde que a gente dialogue. PPP é diálogo, né? É democracia, participação, é coletividade. Anote esses termos. Definição de estratégias, né? Cada um vai fazer o quê, como, onde. O PP não deve ser feito somente por especialistas e nem deve ser feito para ser engavetado. Todo ano a IESAS cobra isso, minha gente. A FUCAPSU não vai fugir disso, tá? E nem a CAF. E aí vem o documento na sua organização. O que tem no mínimo na organização de um PPP? Uma apresentação, a caracterização e contextualização da escola, o objetivo geral da escola, a filosofia da escola, a abordagem vygotskiana, né, nos nossos 3 casos aqui de hoje, as concepções de homem, mundo, lembra? Currículo, tem essas concepções no PPP, a organização do diretor, que cabe ao diretor, ao professor, os conteúdos, os planejamentos anuais, todos aqui no PPP, a avaliação, a metodologia, as metas, tem que ter metas, as normas, as referências. Normas aqui seria o regimento, né? As regras, o jurídico da escola. Um PPP bem feito, ele tem no mínimo, esses elementos. O documento todo vai ter essas partes aí. Tá? Vamos ver essa aqui, ó. O projeto político-pedagógico deve se constituir na referência norteadora de todos os âmbitos da ação educativa da escola. Por isso, sua elaboração requer, para ser expressão viva de um projeto coletivo, a... B. B? Participação de todos aqueles que compõem a comunidade escolar. Sim. E ainda eu complementaria. E local agora, né? B de bola. Olha a primeira, participação de professores e da equipe de assessoria. Não, né? Só esses não. Olha a C, participação de todos os gestores da unidade. Também, mas não só esse. Participação de alguns funcionários da secretaria. Não, né? Também pode. Mas é a B. Todos. Inclusive os bebês. Nem que seja engatinhando. Mais uma aqui de PPP. Essa de PPP é boa. Numa perspectiva emancipatória, o PPP apresenta as seguintes características. No sentido emancipatório, de uma escola que se quer problematizadora e não bancária, como diz o Paulo Freire, para frentex. É um documento em prol da democracia da escola. Verdadeiro ou falso? O PPP é um documento em prol da democracia da escola? Sim. Por ser coletivo e integrador, é necessário para sua elaboração, execução e avaliação o estabelecimento de um clima de diálogo, de cooperação, de negociação, assegurando-se o direito de as pessoas intervirem e se comprometerem na tomada de decisões de todos os aspectos que afetam a vida da escola. Sim. Sim. Coletivo, integrador, no diálogo, é a essência do PPP, né, gente? 3. É um documento puramente burocrático, devendo ser elaborado pela Secretaria do município e encaminhado às escolas. Não. Nunca, né? Não é burocrático. Burocrático não, nunca, né? E nem feito só pela Secretaria, né? Nunca. Jamais. Sua legitimidade reside no grau e tipo de participação de todos os envolvidos com o ambiente educativo. Legitimidade quer dizer, ele só é legítimo quando ele é feito por todos. Legítimo. Então, sim. Então, 1, 2 e 4. É C de cebola também, tá? E a avaliação? É um processo que envolve concepções, crenças, valores, princípios, teorias, métodos, desejos, trajetórias, entre outras coisas. A avaliação evidencia o conteúdo político-pedagógico da escola. Eu olho para uma prova de um professor e digo, ei, é tradicional, ei, é crítico, ei, é pós-crítico. Ou caquético, ou não sabe elaborar. Ou a avaliação, ela diz muito do professor. Ela evidencia o projeto que a professor tem, que a escola tem. Seja num trabalho que o professor elaborou. Por exemplo, mandou lá, pesquisa sobre o Dia do Índio. Não deu referência, não deu roteiro. Não... Eu já digo, ei, professor tradicional das antigas, caquético, né? Ah, mas um professor que diz, vamos pesquisar sobre as questões indígenas, faz um roteiro, dá referências, indica a bibliografia na biblioteca. Opa, esse é crítico já indo para o pós-crítico, né? Esse já tem competências, habilidades, tem uma formação. Sim, para cada modelo de avaliação aí que eu olho, eu consigo ver muito do professor. Claro que não se recorta um professor por uma única prova, por um único trabalho, por uma única avaliação. Tem dias que a gente está correndo e taca alguma coisa, né?
é verdadeiro, é humano. Mas, de modo geral, a gente vê muito do projeto político-pedagógico nas avaliações dos professores. Mas tem algumas coisas da avaliação que caem todo ano, que é como que é a avaliação na educação infantil? Acompanhamento e registro. E, claro, documentação, que atesta o desenvolvimento dessa criança. Isso é muito claro para nós da educação infantil, mas tem que ser claro também para os demais professores aqui que vão fazer para outras áreas que também caem em educação infantil. Acompanhar é observar, registrar é portfólio, é escrito, é fotografia, é o áudio, é a gravação, é o vídeo, é o portfólio, registros no plural. E cuidado que nem todo registro vira documentação pedagógica. Tem que selecionar bem para virar documentação, né? Um relatório bem feito é uma documentação pedagógica. A avaliação na educação infantil se faz por observação, segundo a diretriz, concordando com a LDB. Se faz por múltiplos registros e dá continuidade aos processos de aprendizagem. E também tem a questão da documentação. Lembra, fala de registro? Eu tenho um monte de registro. Vou estar dando um pulinho aqui, ó. Ó, a documentação pedagógica não se confunde com mero registro de práticas, e nem tampouco representa adereço, não é enfeite de carnaval ou de árvore de Natal. É que eu tenho que ter muitos registros, que eu faço observação, vários registros, depois eu seleciono, interpreto e publico para a secretaria, para os pais, no mural. Ah, então quer dizer que o que eu publico é a documentação, desde que bem feita, bem sistematizada, passando por todos esses crivos aí, ó. Eu observei, eu registrei, eu selecionei, eu interpretei, publiquei. Ok, então é uma documentação. Do contrário, eu tenho um monte de fotografia, uma caixa cheia. É só registro. Eu tenho um monte de anotação. É só registro. Agora, eu tratei eles. Igual um TCC, né? Eu tratei, igual uma tese. Então agora eu tenho um relatório. Esse relatório pode ser chamado, desde que bem feito, uma documentação. A documentação pedagógica, então, é a sistematização do trabalho pedagógico, produção de memória sobre uma experiência. Eu posso ter muitos registros e não ter nenhuma documentação pedagógica. Cuidado que tem professor que fica registro, e nunca vira uma sistematização, nunca vira um tratamento de informação. E aí não é documentação. Mas eu fiz documentação. Tu fez um monte de registro. Muito importante. Mas tu não documentou. Quer dizer, tu não tratou esses registros. Às vezes vem lá o relatório. Eu tenho um filho chamado Igor, né? Aí vem assim, ó, a sua filha chamada Igor, a professora não se dava o trabalho de trocar o gênero do relatório. Isso não chamo nem de relatório, quiçá de documentação pedagógica. Tá? Minha crítica aí para vocês lembrarem na hora da prova. E não tem retenção e classificação de crianças na educação infantil, não reprova. Tá? Já sabemos. E na BNCC, veio e concordou com tudo. É para acompanhar, é para observar a trajetória do grupo e da criança no grupo, é para ter registros, e aí cita vários registros, né? Relatório, portfólio, fotografia, desenho da criança e textos. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços, situações que garantam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Bebê, criança bem pequena e pequena. Ok? E a LDB sobre o fundamental e médio. Avaliação contínua e cumulativa. Prevalência dos aspectos quali sobre os quanti. Vale mais a qualidade do que a nota. Inclusive, a nota a gente pode alterar ali, né? Nós, não o diretor. Nós. O aluno foi bem, eu vou lá no meu diário e passo a limpo. Eu não tenho problema com isso. Vale o progresso, vale o avanço. A avaliação tem que ser contínua, cumulativa, quali sobre quanti. Não quer dizer que não tenha número. Não se ignora o quanti. Existe o quanti. 0 a 10. O conceito existe, mas não quer dizer que só ele seja o principal, né? Existe a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Dá para fazer correção de fluxo? Sim, como diretor, como professor, como pai, tu pode solicitar correção de fluxo. Eu fazia muita correção de fluxo. 17 anos na quinta série. Ai, pelo amor de Deus, gente. Aplica uma prova, vê se ele não tem condições de ir à frente. Às vezes está reprovando porque o professor não gosta, por vários motivos, né? Aplica uma proficiência em março e avança se necessário, se possível também, claro. E cá entre nós, se está com 17 anos e não aprendeu até agora ali, pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros, não dá, né? Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado.
além da aceleração, inclusive pode ter classes de aceleração, provas para acelerar, proficiência na EJA, no fundamental, em qualquer série. Tem o avanço, menos no primeiro ano do ensino fundamental. O primeiro ano é o único que não avança, tem que ser cursado, os 6 aninhos, tá? E tem a obrigatoriedade de estudos de recuperação. Lembra que é importante que tenha recuperação paralela, sempre verificando essa aprendizagem, esse desenvolvimento do aluno. Frequência mínima na LDB para o fundamental e média, 75%. Lembra que a educação infantil é 60%, fundamental e médio, 75%. E aí vem aquilo que todo ano a IESAS ama, mas não é a única, né? Função diagnóstica, função formativa, somativa. Segundo Santana e outros também, né? A avaliação é diagnóstica, é formativa e somativa. Quando que ela é diagnóstica? Só no início do ano? No início a gente faz o diagnóstico, ela é diagnóstica. Mas durante o ano a gente também faz diagnóstico. Então não é só no início do ano, cuidado com a pegadinha. Mas a avaliação, a função diagnóstica é essa da avaliação. A gente aplica provas, testes, fazendo uma verificação, um diagnóstico, um levantamento, um perfilamento, o ano inteiro. Mas claro que principalmente no início do ano. E formativa? A formativa é feedback. Eu ensino e aplico uma prova para ver se o aluno aprende, né? Então é feedback, vai e vem. Tem um feedback. Formativa por quê? Porque eu vou dando provas, trabalhos e vou formalizando o processo. Formativa no sentido de verificar e dando feedback, né? Vendo feedback. Eu apliquei prova, trabalho. Ok, então eu apliquei uma função avaliativa nas minhas técnicas, né? Cuidado que função formativa não é a prova. É o conjunto das coisas que eu faço. É a função que assume, é a concepção, não é o tipo. Tanto na diagnóstica, quanto na formativa, quanto na somativa, tem prova. Pode ter prova, trabalho individual, coletivo, em todas elas. Não é pelo tipo de avaliação que eu classifico a função. É o conjunto da obra que eu digo, eu sou diagnóstico, eu sou uma função diagnóstica. Eu assumi a função formativa agora, durante o bimestre, durante o ano. Eu tenho a somativa. O que seria a somativa? É a conclusiva, é a soma bimestral e anual, a média final. Somou, somativa. Então, eu assumo tudo isso. Função diagnóstica, função formativa, função somativa durante o ano. É muito simples. Mas a Hoffman, Jussara Hoffman, ela diz que além dessas tem a mediadora, que é aquela que acompanha, bem vigotskiana, né? É aquela que acompanha, que interpreta, que dialoga, que acompanha, que observa, né? Então tem diagnóstica, formativa e somativa, segundo Santana, e também avaliação mediadora, segundo Jussara Hoffman, lá da aposentada da Federal do Rio Grande do Sul. Quando fala tipos de avaliação, aí está falando tipo, a ferramenta, que na educação infantil predomina acompanhamento, observação e registros, no plural, mas que não é só da educação infantil. Tem relatórios descritivos, provas e testes, os mais tradicionais usam mais testes, né? Trabalhos de pesquisa, que pode ser individual ou coletivo, tem a própria pesquisa, né? Produção textual, atividades artísticas, o portfólio, segundo Fernando Hernandes, uma obra em recordação, né? Vários tipos e outros, né? Respondam essa aqui para mim. Relacione as colunas a respeito das teorias curriculares. Essa eu quero ver se pegaram. Teorias curriculares tradicionais, críticas e pós-críticas. Qual a sequência que vocês dariam a isso? O que combina mais aí com tradicional? Com crítico? Com pós-crítico? A C? 1, 3, 2? Vamos ver. 1. Priorizam a organização de um currículo e suas questões técnicas, com neutralidade científica. É o tradicional, não tenho dúvida nenhuma. 1. 2. Outras questões, além das econômicas, são apontadas enquanto influenciadoras na seleção dos saberes, como a cultura, a etnia e o gênero. Essa eu ficaria na dúvida. Mas tem gênero, tem etnia, multiculturalismo. Opa! Tem palavrinhas aí que leva ao 3, né? Pós-crítico. E aí a última, a construção curricular expressa uma intencionalidade política, social, ideológica. Falou ideologia, falou poder, falou política, economia, tem tudo a ver com a crítica, que é a base marxista. Então, sim,
É a C, 1, 3 e 2. O que daria para ter dúvida aqui? A 2, né? A segunda, na verdade, questão aí. Porque fala de cultura, porque a crítica também fala de cultura. A crítica, etnia, mas aí gênero, gênero já é pós-crítico, com certeza, pós-crítico. Então, poderia confundir um pouquinho vocês, tá? Aqui, analise antes as afirmativas abaixo. O currículo é um instrumento político que vincula a ideologia, a estrutura social, a cultura e o poder. Currículo é isso? Instrumento político? Não. Sim. Sim? Não é? O currículo não é instrumento político? Sim, sim, sim. Sim, amalgamado, inclusive. O currículo sempre é imparcial. Ei, meu Deus, já Não deu. é imparcial. Não, nunca é imparcial. Neutro nem imparcial. As teorias críticas nos informam que a escola tem sido um lugar de subordinação e reprodução da classe, da cultura de classe dominante e das elites da burguesia. As teorias críticas denunciam isso, gente? Sim. Sim, por isso que são críticas, né? E atualmente defende-se que o currículo deve partir de uma lista de conteúdos isolados entre si. Atualmente se defende isso? Isolados nunca. Nunca. Então, 1 e 3 são verdadeiras. É a B de bola. B de bola. Tá bom? Aqui, a concepção de planejamento. Vou para o final. Partindo da concepção de que se defende a avaliação como uma prática, essa avaliação formativa, crítica, atual, né? Partindo dessa concepção, defende-se a avaliação como uma prática. Processual, contínua, articulada, eu coloquei né? Processual e esqueci de corrigir o processual. Contínua e articulada. Articulada. Sim, as propostas curriculares. Eu repeti 2 palavrinhas aí, perdão. Essa aqui. Aqui. Não vai dar tempo, então eu vou ter que seguir. Depois vocês respondem simulado, tá? Se tiver dúvida, eu respondo no particular. Sobre democracia, não tenho dúvida que vai cair, tá? Somos Estado democrático de direito, todos votam, todos podem votar a partir dos 16, ser votado a partir dos 18, tá? Somos formados por 26 estados, um Distrito Federal, somos uma república federativa democrática, soberana, cidadã, que visa a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o pluralismo político, quer dizer, vários partidos. Na Constituição fala de gestão democrática? Sim. Na LDB fala de gestão democrática. E aí eu trouxe de novo porque agora foi alterado, né? 2023. Estava assim, ó, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Agora ficou assim, ó, gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação. Aí complementou dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal. Na prática não muda nada, né? A de cima já dava conta, mas só especificou Estado, município, Distrito Federal. Continua a gestão democrática. E aí, lembrem-se que instituiu os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos. Tanto no Estado, quanto no município, quanto no Distrito Federal, teremos conselhos escolares. A Profuma já tinha, agora está afincado na LDB, definitivamente. E os fóruns dos conselhos, grandes fóruns, tá? Grandes fóruns, que é o encontro dos conselheiros, né? Fóruns. Lembrando que essa gestão democrática visa a participação da comunidade escolar e local. E aí depois vocês podem ver como se compõe cada conselho e cada fórum. Mas lembre que nos conselhos tem que ter vários representantes, de professores, orientadores educacionais, supervisores, administradores, é uma categoria, das demais servidores públicos, tem que ter também, dos estudantes, tem que ter a participação dos estudantes, dos pais e de membros da comunidade local para além da escola. São 5 categorias que participam do conselho escolar. E no fórum? O fórum tem que se basear em 3 princípios: democratização da gestão, democratização do acesso e permanência e qualidade social da educação. Tem que ter 2 membros, 2 representantes do sistema e 2 de cada conselho escolar. Ou seja, os conselheiros municipais têm que ter 2 e mais 2 de cada escola, de cada unidade. Então, vai dar um monte de gente para formar os fóruns. No ensino superior não movimentou, mas no ensino superior já tem gestão democrática também, a partir de colegiados na educação superior. Lembro que também é uma meta gestão democrática, só para relembrar, tá, gente? Gestão democrática é uma meta e tem que ter a participação da comunidade escolar, senão invalida o processo. Ainda que o prefeito seja a última palavra, tem que ter a participação da comunidade escolar. Meta 19, tá?
Agora, gente, acabou a aula. Eu tenho outros materiais sobre as tendências, mas se vocês tiverem dúvidas sobre a aula de hoje, dos assuntos, não ficou bem explicado, é hora de perguntar, tá bom? Se não tiver dúvida, eu vou mais um pouquinho nas tendências, dar um panorama, pelo menos. O que vocês preferem? Odmar, eu não tenho da de hoje, eu tenho aqui que eu estou estudando aqui durante a semana, e eu fiquei na dúvida que tem uma pergunta que diz assim, a teoria que fundamenta a prática pedagógica na proposta curricular de São José sustenta os seus pressupostos da ideia de Vygotsky, numa só tem Vygotsky, e na outra tem Vygotsky e Wallon. Qual que é correta? Não, Vygotsky, não tenha dúvida nenhuma. Mas numa das perguntas, porque eu estou estudando também pelas apostilas, Sim. Aí numa das perguntas tinha Vygotsky e o Alan, e tinha como correta. Então, elimina o Alan. Eles estavam juntos. Isso, estavam juntos. Resposta. Isso. Pode, eu tenho que ver essa questão, mas pode ser. Agora, olha só, se tiver todos separadinhos, é Vygotsky. Agora, a proposta de São José também colabora com Wallon também colabora com Wallon. Wallon. Então tá.